Olá, você está ouvindo o Brothers Cast. We've passed on all we know. 1,000 generations live in you now. But this is your fight. Salve brothers e sisters, aqui é Diego Mendes. Hoje eu estou sem o meu braço direito, o Eduardo Ziek. Du, um abraço e um beijo no coração. E hoje nós estamos com mais um episódio do BC pra você. Especialmente hoje a gente vai falar sobre um assunto que aqui no Brothers Cast a gente gosta demais mesmo, que é sobre Star Wars, e especialmente Star Wars A Ascensão Skywalker. E para encorpar essa nossa conversa, a gente conta com hoje não menos que Henrique Granado. Esse camarada entende muito de Star Wars. Henrique, seja bem-vindo e, por gentileza, se apresente para os nossos ouvintes. Obrigado, Diego. Obrigado a todos os presentes aí. Vai ser um prazer participar desse cast. Falar de Star Wars, para mim, nunca é demais. Adoro. Tô suspeito, né? Sempre para falar. Quando a galera começa a falar mal, eu já vou em defesa. Para quem me conhece aí da internet, né, pelo trabalho que eu faço pelo Conselho Jedi, com a JediCon já desde 98, né, vamos fazer aí 22 anos de muito trabalho, muita dedicação ao Star Wars, e também pelos eventos geeks, né, que eu participo, que eu produzo, pela minha empresa, que é a Level Up. Tem o Lord of the Quiz, Geek Town, a própria JediCon, que a galera me conhece mais esse circuito nerd mesmo, né? Show de bola! A gente vai aprender bastante e elocubrar bastante sobre como que eles vão finalizar a saga Skywalker. Eu acho engraçado esse trocadilho, né? Dizem que vão finalizar a saga e o nome é Ascensão Skywalker, mas tudo bem. E também para ir iluminar a nossa mesa, contamos com Chico Milk. Chico, seja bem-vindo. E aí, beleza, Diego? Beleza, galera? Tudo bem? Estamos aí na expectativa, bastante expectativa para falar sobre esse último episódio, ou não. E também com as suas qualidades altíssimas de avaliação de cinema, Gustavo, seja bem-vindo, nosso super matemático. Obrigado, Diego, obrigado a todo mundo aí que tá participando. Uma boa noite aí pros ouvintes, ou bom dia, dependendo de quando está ouvindo. Ou boa tarde. E eu vou trazer aqui a perspectiva de um ouvinte mesmo de Star Wars. Eu gosto dos filmes, né, só que eu não tenho tanto background de livros e coisa assim. Então a perspectiva de uma pessoa que vai ao cinema e gosta dos filmes. Vamos ver quais são as expectativas minhas pro próximo. Excelente, e antes da gente continuar com o nosso episódio, vamos primeiro para o nosso painel interativo. E aí, tá animado pro Ascensão Skywalker? Sim, nós estamos e muito! Eu não tô participando desse episódio, mas tô aqui no painel interativo para te lembrar de participar do nosso grupo do Telegram. Sim, nós temos um grupo do Telegram que você é muito bem-vindo, não tem custo, não tem assinatura, a gente só quer que você entre lá e participe conosco. E participando do grupo do Telegram, você vai ter a oportunidade também de participar conosco dos nossos episódios do BC Papo Livre. Isso mesmo, se você está afim de gravar um podcast com a gente, comece a participar lá no grupo do Telegram. A gente vai deixar o link aqui no post desse episódio e você vai entender como faz para participar com a gente do Papo Livre. Fora isso, tem um ótimo episódio Star Wars Ascensão Skywalker e compartilhe conosco lá no Twitter, @BrothersCastBR, o que você achou. E também compartilhe com um amigo seu esse episódio, convide ele para ouvir ou encaminhe para ele. Nós estamos aí em todas as plataformas praticamente, desde agregadores até Spotify e outros ainda. Então tenha um excelente episódio, vamos lá! Então, galera, voltando agora para o nosso episódio Ascensão Skywalker. Senhores, antes de nos adentrarmos nos detalhes, o
que vocês estão esperando? Como vocês reagiram aos 2 trailers? Recentemente saiu uma prévia, né, em que eles mostraram cenas dos filmes antigos, né? Então, me lembrou imediatamente o marketing que eles estavam fazendo pro Avengers Endgame, né? Pro Vingadores Ultimato, em que eles mostraram cenas dos filmes anteriores, Igualzinho. só que no Vingadores estava tudo preto e branco, com tons de vermelho destacado, e no Star Wars era realmente uma homenagem, né? Eu não sei se esse trailer vai estar nos cinemas ou foi só exibido pro pessoal da D23, mas se for o trailer de cinema, então eles estão meio que jogando um all-in, assim, pra capturar todo mundo que viu pelo menos os filmes de qualquer geração de Star Wars pra ver. Então eu tô vendo que eles estão tentando vender esse filme como uma conclusão, como o endgame dos Star Wars, não dos Star Wars, né, mas do que eles chamam de saga Skywalker, né? O que pra mim é Star Wars, porque todos os filmes que eu vi era tudo a ver com Skywalker, com exceção do Rogue One e do Solo, né? Então eu tô bem curioso, porque eles estão vendendo que nem endgame. Eu sou realmente curioso pra saber como que vai terminar essa brincadeira. Chico, você chegou a ver? Eu lembro que você não tava mais vendo o trailer, né? Eu tava num momento revoltado da minha vida. Até lembro que você falou que depois do último filme, você falou, cheguei num ponto, e a gente pode até tentar recuperar isso da gravação. Mas eu acho que no saldo final, assim, tem tanta coisa que me deixou, sabe, tipo, não acreditei que apareceu no filme, assim, sabe, acho que me deixou, foi a primeira vez na minha vida que eu pensei assim, ano que vem eu acho que eu não vou dar prioridade pra ir no cinema assistir Star Wars. Foi essa sensação que eu saí, tipo, cara, se for pra me frustrar, assim, eu não vou. Sim, falou. eu lembro, comentei isso com a minha esposa hoje, que eu fiquei, não sei se era uma expectativa, porque uma coisa que eu já faço há uns 3 ou 4 anos é não ficar criando muita expectativa dos filmes, especialmente daquilo que é entregue nos trailers, né? Sim. Porque geralmente tem uma montagem ali no trailer que vai querer te enganar, né? Então, assim, eu não sei, tipo, eu gostei do último filme, mas ele não me... Eu não fiquei com aquela expectativa, assim, de, eu quero ir assistir o próximo filme no cinema. Pra mim, eu fiquei com aquela sensação, assim, de, tipo, se der eu assisto, se não der, tudo bem. Eu acho que é por isso que eles venderam esse filme dessa maneira, né? Porque, tipo, o filme, quando eu vi Os Últimos Jedi, eu gostei do filme quando eu vi, assim, eu achei ele um pouco diferente e tal, né, dos outros filmes de Star Wars, mas aí eu fiquei pensando assim, o que eu quero de conclusão disso, sabe? Tipo, é completamente diferente de como terminou o Império Contra-Ataca, em que um personagem tava congelado, o outro perdeu o braço, e tipo assim, tinha um claro final, que era derrotar aquele chefão, né? Uhum. E agora tem até um chefão pra derrotar, só que parece que esse chefão não é mais chefão, a gente não sabe mais quais são as intenções, e aí a gente meio que perdeu, eu pelo menos, né, eu perdi assim, quando eu vi o filme eu perdi assim, eu não sei se eu quero ver o próximo, até eu ver essa prévia da D23 em que eles fizeram um resumão de todo e disseram, vai acabar. Aí eu pensei, não, então eu sei que realmente eles vão explicar tudo, então eu vou pagar o ingresso pelo menos pra ver como isso se encerra. Então é por isso que... Ou não, né? Isso, vamos ver. Então eu sinto isso, né, que o Chico falou aqui, tipo, a gente não sabia pra onde vai ir, e eu acho que eles mesmos sabem que o público reagiram assim, e venderam esse filme dessa forma, tipo, se você não sabe pra onde vai ir, paga o ingresso porque vai acabar aqui. Eu acredito que não foi só eu que tive essa sensação. É que o último filme eu tive a sensação de que não teve o gancho, sabe? Pelo menos pra mim não teve. Eu não fiquei com essa expectativa de assistir o próximo filme. E assim, assistindo o trailer agora do último filme, cara, eu confesso pra vocês que eu fiquei assim, tipo, deu aquela emoção, sabe? Malditos Sabia, Jedi. velho, eu sabia. O Felipe porque, também, assim, que não tá aqui hoje, ele falou que não ia ver, duvido. Porque ficou aquele resgate, assim, né? Todas aquelas cenas e tudo mais, e não foi nem por aquela bonita cena, né, da Rey em cima daquela plataforma, né, com o Kylo, mas não é isso, sabe? Tipo, parece que tem algo mais por trás, sabe? Eu achei legal isso. Eu achei assim, a Disney, ela tá tentando encontrar alguma coisa que ela talvez encontre nesse filme, mas ela não encontrou nos 2 primeiros. Eu não digo isso de forma a dizer que o filme foi ruim, nenhum dos dois. Eu realmente gosto do 7 e do 8, mas eu não tenho um problema de aceitar o 7 e o 8 como uma sequência um do outro, assim, eu acho que são filmes tão diferentes, esteticamente, de linguagem e tudo, porque foram diretores diferentes, né, tem toda a questão do J.J. Não ter passado pro Ryan Reynolds, pro Ryan Johnson. Imagina o Star Wars dirigindo. Imagina! Ele ia ser o C3PO, com certeza, né, cara? O Ryan Johnson, ele pegou o episódio 8 sem nenhum briefing, né, do J.J. Então, eu acho que ele deixou isso muito claro, justamente na emenda do filme, quando você termina o episódio 7, com uma cena, assim,
assim, extremamente icônica da Rey entregando o sabre pro Luke depois desses anos todos, e o Luke com aquela cara de incrédulo e tal. E aí no início do 8, ele pega o sabre e joga pra trás. É tipo assim, bom, já que o JJ não me falou o que é pra fazer com esse sabre, eu vou jogar ele fora. Foi um negócio meio assim. Então eu fico meio confuso. Eu acho que a Disney tá tentando encontrar, e ela tá um pouco perdida justamente, você vê o nome do filme, Ascensão Skywalker. E ela tá vendendo essa coisa, essa conclusão da saga Skywalker, sem ter tornado esses 3 filmes, pelo menos os 2 primeiros, né, que já saíram, numa coisa Skywalker em si. Sim. O Luke não é o protagonista do filme. O Kylo Ren não é Skywalker, ele é Solo, né? Assim, ele é da linhagem, é da mesma árvore, mas assim, ele não se intitula Skywalker. E a Rey a gente não sabe se é ou não. Se a gente descobrir que ela é, ainda assim, os 2 primeiros não foram sobre Skywalker, foram sobre a Rey, sem sobrenome. Então, eu acho que eles sentiram que os fãs, né, que tiveram uma opinião negativa sobre os filmes, tiveram essa opinião justamente por eles não terem focado nos personagens clássicos, o que a gente já esperava, né? Eles tinham que passar a tocha, né, para novos personagens continuarem a franquia, e era uma despedida dos personagens clássicos, eles não iam protagonizar. Não dá pra ter ator de 60 anos protagonizando filme de ação também, né? Não dá, né, cara? Só o Schwarzenegger. Nossa, eu queria falar exatamente isso. E tá aí, né? Tá estreando o filme de ação com ele ainda. Aliás, com o Stallone também, né? Rambo voltou. É verdade. Mas, enfim, o Harrison Ford não gosta do papel do Han Solo, né? Ele sempre, desde o Império Contra-Ataque, ele já não queria mais fazer Star Wars. Ele fez Retorno de Jedi já a contragosto. Ele aceitou fazer o episódio 7 meio que com a condição de morrer. Ele falou, não, tá bom, eu volto, mas é só um. E é isso. E me paga o valor dos 3 de cachê, provavelmente. Mas a gente teve esse incidente com a Carrie Fisher, que infelizmente, né, não teve aí pra gravar, mas eles conseguiram mantê-la no 9. Então, assim, esse bastão tinha que passar realmente pra Rey, pro Finn e pro Paul Dameron, que são os novos heróis. E aí eles vendem o terceiro filme como a Ascensão Skywalker. Tipo, não é mais, o cara morreu, passa a passão. Mas a Rey vai ser Skywalker? Talvez, sim. Não, mas talvez. pode ser a ascensão do Ben, né? Do Ben Skywalker, do Kylo Ren, né? Pois é, mas ele não é bem Skywalker. Pois ele é bem solo. Mas então é filho da Ascensão Leia. Solo. Tá, então ele é, digamos, Organa Solo. Exatamente. A Leia sempre se vendeu como Organa. Nunca foi Leia Skywalker. E nunca foi Han Skywalker. Então é Ben Organa Solo, na melhor das hipóteses. Mas, realmente, esse título é uma incógnita ainda, né? Quem é esse Skywalker? Pra mim, na verdade, isso levantou algumas teorias, né? Eu vou entrar nessas teorias com vocês, mas antes, o que me deixa também preocupado com relação à própria finalização dessa saga é justamente o que o Henrique falou, né? Você não tem nenhum Skywalker mesmo, porque o Ben, ele é solo. E parece também que você não tem o que é o grande centro, pra mim, da maioria das histórias que a gente tem no cinema hoje, que colam, é quando você usa o modelo da jornada do herói. Então você usa o modelo da jornada do herói, você consegue construir uma história em cima e no fim você tem algo bacana, porque ele segue o monomito. Então a gente se identifica com aquilo, na minha opinião, né? Você assiste uma obra e você se conecta a ela. E eu não me conectei com nenhum personagem. Eu digo que agora eu comecei a me conectar um pouco com o Ben. O Ben é o Kylo Ren, né? É o Kylo Ren. Mas a Rey, ela, pelo menos pra mim, não porque ela é mulher, porque eu acho que como protagonista mulher a gente tem vários personagens bons e seria super legal que a saga realmente tivesse uma protagonista mulher forte, que até fosse a Leia, né? Mas eu não consigo me identificar com ela. O público não consegue, a maioria dos quem eu conversei, não consegue se identificar com ela. Então eu acho que a gente tem esse pequeno problema de assim, hoje nós não temos nos heróis que sobraram, você não tem esse carisma deles. Isso tem a ver justamente com o que você falou da jornada do herói. Porque no episódio 7 e no 8 também, a Rey, ela não passa pela jornada do herói. Ela até tem algumas etapas da jornada do herói, né? Assim, também não dá pra fugir 100%. Sim. Mas ela não era uma pobre coitada, uma desconhecida que não... Ela era, sim, uma pobre coitada desconhecida. Não, tudo bem, desconhecida foi o termo ruim, né? E pobre também. Você pega o camponês e transforma num herói. E ela não era bem uma camponesa, ela já sabia lutar, ela já fazia acrobacias incríveis, ela já se virava sozinha, ela já era uma heroína pronta, ela só não tinha tido o call to action ainda, assim, ela não tinha recebido o chamado para entrar na história, né? Ela só estava esperando alguém chamar. Mas ela já estava pronta, ela não precisou de um treinamento. O treinamento que ela teve com o Luke foi patético, né? Assim, em termos
do que foi mostrado no filme, assim, você não acompanhou a evolução. É muito diferente de você pegar a jornada do Luke, que era um fazendeiro, que você ouviu ele dizer que ele atirava em animais do tamanho de ratos na nave dele, porque ele era muito bom piloto. Mas você não viu ele sendo esse bom piloto, ele podia estar só se gabando. E aí você pega esse fazendeiro e você joga pro Luke Skywalker, que derrota o Darth Vader, né? Assim, você acompanha a evolução dele, você vê ele desacreditando no treinamento com o Yoda, ele duvidando do que ele tá aprendendo, aí ele se ferra, aí ele entende, aí ele cresce com isso. E a Rey não tem isso. Em contraponto a isso, você tem o Kylo Ren, que tem a jornada do vilão, vamos dizer assim, né? A jornada do herói foi transmitida pro Kylo Ren. O Kylo Ren, ele começa o 7 como um vilão inseguro, né? Ele mostra, olha como eu sou poderoso, eu paro raios com a mão, eu mando matar todo mundo, não sei o quê, eu sou malvadão. E aí ele vai pro quarto dele e começa a duvidar de si mesmo e tal. Então, assim, ele não se sente à altura do avô, que ele quer se espelhar. Então, você acompanha o crescimento dele, você vê o momento em que ele supera o próprio mestre, ele mata o Snoke, porque ele vê que o Snoke é que tá segurando ele, que não tá deixando ele crescer. Então, você acompanha o crescimento dele como vilão. Ele era um vilão meio bosta no 7, agora no 8 ele já é um vilão foda, porque ele já matou o pai e já matou o Snoke. O cara é mau. O cara é sinistro. Ele pode não ser o Ultimate Power, mas ele é, assim, as intenções dele já estão claras. Ele é mal mesmo. E já tá usando seducência também, né? Fica sem camisa. É igual o Vader, né, cara? O Vader era pura maldade, mas ainda assim ele é o personagem favorito dos fãs. E o Kylo Ren tem esse carisma também. O cara mata o pai, o cara mata o mestre, o cara tenta levar a Rey pro lado negro. O cara não fez uma atitude que demonstre que ele quer se redimir. Além de usar a calça sutiã, né? O Kylo Ren é realmente malvado mesmo, né? Mas o meu comentário antes era mais porque a rivalidade da Rey com o Kylo Ren, ela é um pouquinho mais, sei lá, artificial do que o que é o do Luke com o Darth Vader. Porque eles se enfrentam 2 vezes, uma no episódio 7 e no episódio 8, e as 2 brigas são muito parecidas. Eles se brigam de uma tal forma até que é interrompido. Tipo, no episódio 7 é interrompido porque o planeta tá rachando ao meio. No episódio 8 é interrompido porque a nave foi destruída ao meio. E, tipo, parece que a Rey não quer derrotar ele, na verdade, né? Ela quer, na verdade, salvar ele, basicamente, né? Ela estende a mão e tal. Coração bom. Exato. É uma rivalidade que eu acho interessante, assim, só que eu não sinto que é tipo um chefão final, entendeu? É mais ou menos essa ideia que eu fiquei pensando na época. Que não é ruim também, é legal tu ver uma outra perspectiva, né? Que a heroína quer salvar o vilão, que no fim é que o Luke acabou fazendo com o pai dele, tentando salvar ele no final e acabou salvando, né? O Vader e o Luke, eles não tinham ódio um pelo outro, né? Em nenhum momento eles se odiavam. Pelo contrário, um tentava trazer o outro pro seu lado também, assim como tá acontecendo agora. Isso. O Vader, ele tinha ódio pelo Obi-Wan. E aí é legal, acho que a única coisa que eu realmente gosto, né, não é a única coisa não, tudo bem, mas é uma das poucas coisas que eu gosto nos prequels, né, no 1, 2 e 3, é entender a relação do Anakin com o Obi-Wan e por que o Vader guardava tanto rancor do Obi-Wan, tanto ódio, a ponto de 1000 anos depois, né, quando ele, no episódio 4, ele só fala do Obi-Wan o tempo todo. Não, porque agora minha vingança com o Obi-Wan está completa. Tipo, velho, já passou 30 anos, 40 anos, esquece o cara. Então era muito ódio. E esse ódio você não via ele nutrir pelo Luke, né, em momento algum. Eu acho que eles estão fazendo a mesma coisa agora assim, né? O Kylo Ren tava nutrindo esse ódio pelo Luke também, né? Talvez. Exatamente. E é por isso que talvez agora que o Luke se foi, eles tenham colocado o Imperador, não sei se vai aparecer ou não, mas assim, né? Nos 2 trailers deu a entender que o Imperador tá lá, talvez pra ser esse vilão principal que, tipo, tem que morrer, que não tem redenção, babá, alguém tem que ter ódio por alguém, vai ser pelo Imperador, que ele realmente ninguém tem por que gostar dele, né? Pois é. Então, puxando esse gancho do Imperador, que eu acho uma coisa fantástica, como é que eles vão trazer ele de volta? Porque a gente tem a opção dentro do Legends, a gente tem algumas histórias que eles podem explorar. Mas no Canon também. No Canon também? Então, como é que você acha que ele pode vir? Como fantasma, que ele tenha sobrevivido? O que vocês acham? Nos filmes, a última vez que ele apareceu foi caindo lá do alto, né? Não mostrou ele morrendo. Ele caiu lá no meio da eletricidade e tudo, mas cair de um lugar alto não é sinônimo de morte no Star Wars. Não nem cortar no meio. Nem ser cortado ao meio e cair no sem fundo. Exatamente. Mas eu acho que não, acho que a explicação pode estar no lance dos
clones mesmo, porque o Palpatine é que encomendou a fabricação dos clones, do exército de clones no episódio 2, era ele que controlava lá o planeta dos clones e tudo mais, e cara, por que ele não pode ter um clone dele mesmo, sabe? Se ele fez zilhões de clones para o exército, não pode Talvez fazer um porque dele? narrativamente, comercialmente, isso é muito piegas, assim, isso é muito cafona. Usaram no 2, né? Tô pensando pra uma franquia gigante desse tamanho que tem que atingir um grande público, né? Então, não sei Mas se... assim como eu achei viajar no tempo no Endgame, também piegas pra caramba a solução. Só faltou o teletransporte, né? Exatamente. Mas eu acho que no foi uma Endgame eles viagem ruim. estabeleceram desde o começo que a viagem no tempo não é, tipo, tudo são flores, assim, tu volta no tempo e aí, tipo, sei lá, tu mata o Thanos quando tá no berço e aí nada acontece, a Infinity War não acontece, tá tudo bem. Não, eles botaram umas consequências terríveis, assim, tipo, tu volta no tempo, mas assim, passou 5 anos, a gente não quer mudar a ponto de desfazer os filmes anteriores, né? Isso que seria o pior, né? Tu viajar no tempo e desconsiderar filmes que já existiram, né? Bom, enfim, não é um episódio sobre Avengers, mas... Porque o nosso The Avengers eu perdi. Eu acho que o Avengers acho que não foi tão cafoninha assim, apesar de a premissa ser um pouco assustadora, do tipo, eita, mas eu acho que eles executaram de uma forma que teve consequências reais, assim, né? Personagens morreram em definitivo e coisa e tal. Eu achei cafona a forma, mas sim, não foi. Eles deram consequências, mas não é porque eles deram consequências que não foi uma solução horrível, como eles viajavam no reino quântico, cair certinho, de repente o Tony Stark resolve a equação de viagem no tempo. Tá, algumas coisinhas a gente teve que dar bastante licença poética, né? Peraí, assim, eu sei que não é um episódio de Avengers, mas vamos lá, o Tony Stark resolve coisas rápido em todo filme que ele aparece, né? Tipo, ele criou um novo elemento químico no Homem de Ferro 2, apenas juntando uns cacos, o escudo do Capitão América. Tipo assim, é o personagem, é assim, tipo, não tem o que fazer. Mas é Deus Ex Machina, ele é... Não, Deus Ex Machina é outra coisa. O pessoal fala Deus Ex Machina pra um monte de coisa que não é Deus Ex Machina. Tipo assim, está estabelecido não, tá que certo. ele exatamente, eles estabeleceram, é verdade. Ele é um gênio. Não surgiu, e assim, exatamente. Ele é um gênio e ele faz isso, pronto, assim. Tudo bem não gostar, mas... Ele é o gênio da lâmpada, mas beleza. Se o Capitão América tivesse solucionado a equação, talvez teria sido Deus Ex Machina. Exato, não, com certeza. Exato. Mas assim, existem outras soluções para a volta do Palpatine que não necessariamente sejam os clones, até dentro do universo que já é canônico da Disney. Nos jogos novos, né, e agora considerando que a Disney, tudo que a Disney produz é canônico, independente de ser livro, quadrinho, jogo, filme, série, etc. Dentro do Battlefront 2, né, que foi o último jogo lançado por tem eles. O 2 já. Tem, faz tempo. E o 2 tem um modo história, né? Ele tem uma campanhazinha curta que faz algumas ligações com o 7 e o 8. Ele mostra, por exemplo, como o Luke conseguiu a bússola que levou ele até a ilha, onde ele tá isolado. Essa bússola aparece no filme, né? Assim, ela não é parte da história, ninguém pergunta pra ele no filme como é que ele chegou lá, mas a bússola aparece no filme e aparece no jogo como ele conseguiu essa bússola, né? Que seria o mapa estelar, o mapa físico daquela ilha. E no jogo também existem uns robôs, uns droids, são chamados de sentinelas do Imperador, que são droids que o Imperador programou para entregar mensagens póstumas, né? Assim, ele já, como um dos poderes principais do Imperador era prever o futuro, né? Como ele vivia falando, tudo está acontecendo como eu previ e tal. Ele já tinha previsto isso, também é contado nos livros, né? No Marcas da Guerra e nas duas continuações dos livros, de que ele já tinha previsto a queda do Império e ele já tinha um plano de contingência, né? Onde se ele morresse, o Império teria que cair e dar lugar para uma outra força, né? E aí essa força se tornou aí a Primeira Ordem. Então, linkando isso com os droids sentinelas, que são esses droids que eles fazem tipo um holograma da cara dele. O droid mesmo tem um formato droid normal, mas a cara dele é um visor escuro que projeta um holograma da cara do Imperador e passa uma mensagem, um videocast lá gravado. E é a voz dele. Então, assim, a gente só viu a voz do Imperador no trailer. Então, pode ser que também seja um droid sentinela, dando essa impressão de que o Imperador tá no filme, quando na verdade ele não tá. Então, e também, e isso eu pergunto pra você e trago um pedaço de informação, o Clone Wars, a animação, ela é canônica ainda? Não, o Clone Wars ele tem coisas que eles estão considerando canônicas, tanto que eles estão lançando uma última temporada agora. Né? Sim, a sétima. Eles vão lançar, que eu acho que é pra amarrar o que é canônico no Clone Wars. O Rebels é canônico. Na verdade, eu tô falando que algumas coisas, mas eu acho que eles estão considerando de forma que seja canônica. É porque eu não consigo aceitar que certas coisas sejam canônicas. Problema meu. Não, porque no Clone Wars a gente tem a aparição de um fantasma da Força Sith.
Você tem lá na última temporada, o Yoda começa a ficar meio desconfiado de tudo que tá acontecendo e como que tá acontecendo, e ele faz uma viagem lá pra... Agora eu nem lembro, é o primeiro planeta Sith, eu esqueci o nome do planeta, e lá ele entra numa tumba e lá aparece, agora também não lembro qual é o Sith que aparece, é um dos maiores senhores Siths lá, e ele conversa com o Yoda. Então eu imaginei um elemento, caso o Clone Wars fosse canônico, é que o Palpatine também poderia aparecer em formato de Fantasma da Força. E tem uma outra opção muito mais louca. Se você for considerar as animações, no Rebels, que é mais recente, então é mais canônico, vamos dizer assim, no final do Rebels eles encontram uma espécie de dimensão, portais entre dimensões, que na verdade levam você para outras épocas. Então já implantaram a viagem no tempo. Eu não cheguei a terminar de ver Rebels. Você pode interagir com o passado, com o futuro, através desses portais, essas dimensões e tal. Então, tá ali. Não, por favor, não. Mas eu acho que realmente não faz sentido um filme de 2 horas, 2 horas e meia, não faz sentido você estabelecer que agora, depois de 40 anos de Star Wars, você pode viajar no tempo. Sim. Mas pelo que as prévias estão mostrando ali, vai ter muita coisa nessas 2 horas, hein? Porque começou a aparecer um monte de coisa, um monte de informação que eu fiquei pensando, já vai ser um desafio grande, porque eles estão vendendo esse filme que vai encerrar as 3 trilogias, né? Tipo, conectar elas de algum jeito. Eu já acho difícil esse filme conectar essa trilogia atual. Quem dirá conectar as 3 trilogias? Mas eu acho que não tem muito o que conectar. Acho que assim, a volta do Imperador, seja no formato que eles escolherem fazer, é que vai ser o elo com a trilogia clássica, assim. O Luke já se libertou do passado, a Leia ali, mas não fez muita conexão, o Han Solo também não, então acho que a conexão vai vir pelo Imperador, mas o meu medo, né, de ter muita informação é justamente porque eles passaram 2 filmes para mostrar a Primeira Ordem se estabelecendo como poder, porque não ficou tão claro isso no episódio 7, mas a Primeira Ordem não era igual ao Império. Não. A Primeira Ordem era só uma milícia pequena, né, um exército específico. No episódio 7 já estava mega estabelecido, né? Eles tinham uns exércitos gigantes já. Não era um bem exército, uma milícia, era... Mas eles eram milícia, eles não tinham representatividade política. Não Exatamente. Eles eram só um exército que ficava atacando a resistência à República, entendeu? Eles eram a aliança rebelde dessa era. Today is the end of the Republic. The end of a regime that acquiesces to disorder. This fierce machine which you have built, upon which we stand, will bring an end to the Senate. All remaining systems will bow to the First Order. Então, aí que eu tenho um gancho, uma teoria maravilhosa. É claro que a minha teoria do último episódio que a gente gravou, os caras não ouviram, deveriam ter ouvido, né? Que eu fazia a ligação do Snoke com a Velha República. Que eles largaram. Mas eu tava lendo uma teoria, eu vi no Reddit, vi alguns... Eu tava ouvindo um outro podcast falando sobre isso, que eles falam o seguinte, eles trouxeram o seguinte elemento. É bem isso que você acabou de falar, Henrique. Eles falaram que a First Order, a Primeira Ordem, ela é uma milícia. Ela é uma dissensão do plano de contingência do Palpatine. Ou seja, uma galera que não concordou, saltou fora e fez a First Order. E o resto que realmente seguiu o plano do Palpatine, eles foram para as regiões não conhecidas lá do universo, da galáxia. Eles saíram. Justificaria no trailer a quantidade de Star Destroyer. Exatamente, né? Que surge aquela porrada de Star Destroyers. O que pode estar evocando é que o plano de contingência do Palpatine agora tá chegando de novo para assumir um novo império ou alguma coisa. E uma coisa que eu achei brilhante, que eu me liguei enquanto eu falava com o Chico aqui antes da gente começar a gravar, é o seguinte: a Rey no filme anterior, ela tá na jornada dela pra descobrir quem que ela é. Então ela tá lá com o Luke vai dar as 3 liçõezinhas básicas pra ela, e ela acaba caindo naquele buraco lá do lado negro da força da ilha. E quando ela tá na viagem dela pra descobrir quem ela é, ela põe a mão lá naquela parede e de repente surgem várias Reys. Fica aquela imagem meio espelhada e várias. E ela se mexia, as imagens mexiam. Você lembra dessa cena? Oh, claro, é a cena mais bizarra do filme. Mais psicotrópica, né? Então, o que pode acontecer é o seguinte: todo mundo ficou, né, no auê quando apareceu a Rey com o sabre, bastão duplo lá e tal, com a roupinha de Sith e tal.
E se aquela lá também é a Rey, e mais não é a Rey? E se na verdade a Rey for uma clone, ou do Anakin, ou do próprio Luke, e vir um exército de Reys? Assim, essa cena dela, das múltiplas Reys, eu não interpreto isso como um indício de... Assim, tudo bem, é uma teoria, né? Toda teoria é válida, que se prove que ela não é real. Né? Até que existe uma prova sobre aquilo. Mas o que eu interpreto daquilo é só uma questão de ela entender que o passado, o presente e o futuro estão conectados. Então, assim, quando ela faz aquela coisa de estalar o dedo e aí as imagens vão estalando em sequência, é uma coisa meio... Aquela frase do filme do Gladiador, né? Que diz que o que você faz no passado ecoa na eternidade. Sim. Então eu sempre interpretei essa cena dessa forma, dela entender que essa busca dela por quem ela é, na verdade é uma busca desnecessária, porque ela é quem ela quiser ser, as ações dela é que vão dizer quem ela é, e não quem são os pais dela, sabe? Então eu interpreto dessa forma, mas tudo bem, aí essa cena realmente é psicodélica, ela não tem uma explicação. Se os filmes foram produzidos da maneira que tu falasse antes, que o Rian Johnson não tinha contato com o que o JJ planejava, ou a Kathleen Kennedy, ou sei lá quem são os produtores, então pode ser que, tipo, o Rian Johnson escreveu dessa forma daquela cena, como tu interpretasse agora, mas que daí o JJ olha em retrospecto e falou, e se eu usar essa informação, então, e já botar uns clones agora? Não, tem isso, né? Ele pode falar assim, tipo, não, tudo que eu tinha pensado no 7, que eu não passei pro Rian, eu vou usar agora. Continue desconexo um do outro, assim, né? Eu teria que ver o 7 e o 9, porque o 8 passa a não fazer muito sentido. Mas até aí tudo bem também, porque o 8, ele não conta uma história, né? O 8, ele é um filme sobre fuga e fracasso, basicamente, assim. O filme inteiro é uma fuga apenas, não tem um desenrolar na trama, é como se aquele filme inteiro se passasse em um dia, sei lá, não porque tem outras cenas fora da nada, mas assim, é um período de tempo muito curto, que não afeta a história da galáxia em nada, só pra mostrar como cada personagem ali lida com fracasso, né? Todos eles fracassam em algum momento do filme e lidam com esse fracasso de uma forma. Acho que o filme é basicamente sobre isso. E os 7, sim, contam a história dessa guerra, né, que tá acontecendo aí entre Primeira Ordem, Resistência, qual vai ser a nova ordem da galáxia, uma vez que a galáxia não tem um governo mais, né? Os planetas da República foram destruídos e não existe mais o governo, então quem vencer a guerra que vai assumir, aquela coisa toda. O episódio 8 realmente, ele tinha duas histórias acontecendo só, a nave e o treinamento da Rey, e aí tinha uma side quest lá no cassino, né, basicamente, que era meio... Exatamente. Side quest ficou ótimo. Mas não era? Era uma side quest, né, porque ela vai buscar o Luke e não busca. Ai, nossa, cara, quanto mais eu penso nesse filme, menos eu gosto dele. Viu? Não é tanto filme, mas essa cena do cassino é uma barriga enorme, né? Foi o elemento que mais fez eu desgostar do último filme. Mas essa cena, ela tem uma relevância razoável, assim, no filme, que se você tira ela do filme, tira essa barriga, você tem o filme inteiro só a fuga. Sim. E essa cena, essa side quest, é o único momento do filme que mostra como está a galáxia em algum momento, né? Sim. Como é que tá a população naquele momento. E eu acho que faz um elo legal, porque, assim, o planeta Cassino, ele é um planeta muito rico, né? E ele lembra muito, esteticamente, planetas que a gente via nos episódios 1, 2 e 3, aquela coisa suntuosa, bonita, moderna, que é um contraste absurdo com a trilogia clássica, onde tudo era velho, enferrujado, quadradão, né? Aquela estética setentista de né? Sci-fi meio trash. Flash Gordon, né? Sim. Exatamente. E era, assim, quando a gente viu até o episódio 6, né? Então não existia ainda os filmes da Disney, sempre foi uma discussão interminável sobre, mas como que os filmes são antes e tudo parece ser mais moderno, né? E os próprios produtores na época falavam, não, mas é porque são outros planetas, são outras regiões da galáxia, são as regiões mais centrais da galáxia. E a trilogia clássica, ela é passada, né? É tipo você filmar... como se você filmasse no centro da cidade ou na zona, né, mais nobre da cidade um filme e na favela outro. É contrastante, é assim mesmo. É isso que eles quiseram passar, só que, enfim, essa discussão é interminável mesmo. E eu achei essa cena da cantina um elo muito legal, porque o episódio 7, ele resgata essa essência das coisas mais velhas, né, dos cantos da galáxia mais afastados, então tudo é meio deteriorado e tal, mas essa cena mostra como os planetas ricos mantêm a mesma estética dos episódios 1, 2 e 3, quer dizer, nem todo o planeta ficou desgastado, nem tudo ficou com cara de velho, tem a sua área nobre ainda,
galáxia, né? Então, assim, eu concordo que é uma barriga, eu concordo que não é empolgante, assim, né? Pô, que legal, eles estão lá numa corrida de É porque aquilo lá serve pra... Eu acho que serve mais pra expandir o universo do que pra ajudar na história daquele filme mesmo, né? Porque a expansão do universo é até interessante. Tu vê lá como as pessoas vivem na bonança, enquanto outros planetas como o Jakku estão ferrados e tal. Só que as coisas acontecem... Claro, não é um filme sobre os últimos Jedi aqui, mas assim, um monte de coisa acontece do nada, assim. Tipo, tem aquele cara que é o Zé Bonitinho que eles têm que achar. Aí o Zé Bonitinho, eles não conseguem falar com ele e mandam eles pra cadeia. Aí tá lá o Benício Del Toro e, tipo, ele consegue sair da cadeia. Então, tipo, o que ele tá fazendo dentro da cadeia se ele conseguia fugir dela o tempo todo? Exato. E aí dá pra ver que eles querem expandir o universo, porque eles mostram o cassino. Casa, comida e roupa lavada de graça ali, pra quem queria sair, né? Também tem isso, né? Ele tava esperando uma oportunidade. A gente pegasse o Zé Bonitinho e colocasse o Lando, mesmo que o desfecho fosse o mesmo, eles têm que encontrar o Lando, eles chegam lá e vem o Lando lá na mesa de cassino, não conseguem falar com ele, são presos e vai o Del Toro. Cara, ainda assim, essa cena teria ganhado uma força por ter o Lando ali. Porque daí tu já se pergunta como que ele foi parar ali, né? O que aconteceu com ele e tal. Isso seria interessante mesmo. Sabe, vira uma questão nova pra cogitar. Só que eu acho até que eles gravaram essa cena com o Lando e mudaram de ideia depois. Porque a gente tem motivos fora, off-topics, assim, do filme pra pensar isso. Porque no ano que eles estavam terminando as gravações do filme, a gente tinha contratado o Billy Dee Williams, né? O ator que faz o Lando, pra vir ao Brasil, pra JediCon, né? Pro nosso evento. Massa. Já tava certo, o contrato assinado, tudo muito tranquilo, a galera empolgada que ia conhecer o Lando. Caraca. E aí, faltando um mês pro evento, o agente dele manda um e-mail dizendo que, infelizmente, ele tinha pego um trabalho, e realmente tem essa cláusula, né, no contrato deles de que se pintar algum trabalho importante, eles precisam cancelar a participação em eventos, porque o trabalho deles não é participar de eventos, aquela coisa toda. Mas ele não falou o que era. Então eu falei, cara, não deve ser uma propaganda de shampoo, né? Pelo amor de Deus. Cara, o Billy Dee Williams, a idade que ele tá, pra ele cancelar um compromisso, né, de viagem internacional, etc., pra gravar alguma coisa, ele deve estar no episódio 8. Então a gente tinha muita certeza que o Lando estaria nesse filme. Só que depois a gente, né, não tava e tal, e a gente viu em entrevistas que a equipe, né, não só o Rian Johnson, mas a equipe toda tinha preferido poupar o personagem para que ele aparecesse melhor, com mais destaque no 9. Mas eu acho que ele tá num frame do 8 e depois aparecer de normal no 9, sabe? Eu acho que o efeito ia ser até melhor, porque você tem uma pista no 8 e agora no 9 você tem a contemplação, né, daquela expectativa que foi gerada. Mas pode ser que o direcionamento do personagem seja incompatível com ele estar no cassino, né? Tipo, vai que eles não querem retratar ele como, sei lá, o capitalista malvadão que tá ali no cassino, entendeu? Com a roupa do Han Solo ainda. Não sei, eles vão, acho que retratar de outra forma. Porque o Lando aparece num dos trailers e ele tá só dirigindo a Millennium Falcon lá do Chewie, né? É só isso, né? Só isso que aparece ele, não aparece mais nada até agora. Não mostra se ele virou um businessman, se ele continua um golpista, se ele, de repente, virou um pirata, né? Não mostra. E isso também, meio que os trailers já explica porque que a Leia, muita gente achou que a Leia ia morrer no episódio 8, né? Porque a atriz faleceu, mas aí, tipo, deu pra ver que ela tá nesse novo filme, né? E eles falaram que não iam usar CGI, então é porque realmente já se sabe qual é o destino dela e já gravaram todas as cenas do episódio 9 dela bem antes, então. Não, eles usaram cenas, não foram aproveitadas do 7 e do 8, na verdade. Eles não estavam nada pro 9 ainda. É porque eles falaram assim, ó, a gente não vai recriar, em respeito, né, a Carrie Fisher e a família dela, a gente não vai recriar a personagem digitalmente como a gente fez no Rogue One. Sim. Mexe ali com o sentimental da família. Mas imagens que já estavam gravadas, não tem nenhum problema. Provavelmente eles, né, sabendo que Star Wars são efeitos especiais incríveis, a gente deve ter um misto aí, né, de cenas com um pouquinho de CGI pra eles devem ter usado cenas genéricas, tipo, ela abraçando a Rey, não sei o que, aí tu muda o fundo, e aí dá pra fazer. E de resto a gente deve vê-la muito como holograma, mandando mensagem, de repente ela não tá no plot central, ela tá viajando pela galáxia atrás de novos seguidores. Ou de repente a personagem acaba fora de tela também, né? Tá tendo lá uma briga, um bang, aí a nave que ela tá explode, que nem no outro filme, né? Ah, mas aí seria meio que incompatível com o filme que a gente acabou de ver, né? Que ela consegue ser salva. Sim, porque ela consegue se salvar. Bom, mas enfim, vamos ver o que vai ser. Vocês acham que esse filme ele também vai fazer alguma ponte com as novas produções que a Disney tá fazendo para a plataforma dela? Porque a gente tem alguns elementos que surgem ali que parece que não vão aparecer no filme especificamente, né? Eu não sei como é que eles encaixariam o Obi-Wan, mas pelo menos você tem nessa footage que apareceu na D23, que a gente não sabe se vai ser trailer ou não, você tem o Qui-Gon, o Obi-Wan e o Darth Maul
Acho que eles não trouxeram nem a luta do Obi-Wan contra o Anakin decisiva, mas eles botaram esses 3 elementos numa cena. Vocês acham que a Disney vai tentar fazer um cambalacho ali pra também expandir, trazer esse elemento agora da ascensão Skywalker pra plataforma deles? Acho que não, cara. Eu acho que é uma... Assim, o trailer, essas cenas clássicas que eles mostraram no trailer dos filmes anteriores, eu acho que é um resgate só emocional mesmo, assim, tipo, vamos mostrar os protagonistas daquelas eras, né, para que a gente relembre, né, o caminho que foi percorrido até chegar até aqui, é uma coisa mais emocional. Eu acho que os projetos, pelo menos os projetos anunciados aí, que é a série do Obi-Wan e a série do Mandalorian, né, que Mandalorian já estreia agora junto com o Disney Plus, e o Obi-Wan acho que pro ano que vem ou 2021. São épocas muito distintas. O Mandalorian é passado, se não me engano, 5 anos depois do Retorno de Jedi. Então é bem antes do episódio 7. Tem muito sentido de deixarem muito elemento. E o Obi-Wan é passado entre o 3 e o 4, na época do exílio do Obi-Wan em Tatooine. Então também não faz muito sentido, assim, a era é outra, né? E os filmes que estão previstos para vir no futuro, que são os filmes é uma trilogia do Rian Johnson, né? E 2 filmes dos irmãos que fizeram Game of Thrones, né? Os diretores do... o D&D, né? Sim. São 2 filmes dele e uma trilogia do Ryan Johnson. Exatamente, são 5 do filmes. Ryan Johnson, velho. Eu acho que é por isso, deve ser por isso também que tem a cena do cassino, né? De certo, ele vai expandir por essa vibe, tipo, como é que funciona o resto da galáxia nesse lógica de exploração, ou aquelas crianças que usam a força, talvez foi um setup porque ele já tava produzindo, talvez. Não, eu acho que não, assim, eles estão já dando a entender que a ideia desses diretores é justamente explorar outras eras, né? Eles inclusive, a Disney agora na D23, ela finalmente resolveu a bagunça dos nomes das sagas, né? Porque a gente chama de trilogia clássica, prequels e trilogia Disney, né? Não tem nome essa nova trilogia ainda. E eles deram nomes agora, eles chamaram de a Era da República, que é o 1, 2 e 3, a Era da Rebelião, que é o 4, 5, 6, e a Era da Resistência, que é o 7, 8 e 9. Então, assim, para eles estarem dando esses nomes, eu acho que eles vão introduzir novas eras nesses novos filmes. Então a gente vai entender, talvez, né, o que muito se especula pelos fãs, mas geralmente é o que não acontece. A era do início dos Jedi, né, milhares de anos antes, né, a ascensão dos Jedi. Imagine você vendo as Toy Wars, que coisa linda. Imagina, que legal. Ou mostrar o futuro também, né, tipo, sei lá, 200 anos depois da queda da Primeira Ordem e da Resistência, como é que tá a galáxia? Eu acho que a gente não precisa se ater a essa era. Essa era é muito interessante. Eu, particularmente, sou muito apaixonado pela trilogia clássica. Então, assim, Mandalorian, Rogue One, o próprio filme do Han Solo, são temas que me interessam muito mais do que necessariamente ver guerras clônicas, do que ver o futuro, do que ver a resistência, como é que se formou a resistência. Nada disso me atrai tanto quanto ver a era do Império, dos rebeldes contra o Império. Porque, sei lá, né, a memória afetiva, a nostalgia, aquela coisa toda. Mas a gente tem que entender que existem 3 gerações de fãs aí, né? Eu sou da primeira geração de fãs, mas tem a galera que era criança na época do episódio 1, 2 e 3 e que inspirou aquilo na infância e adora. Tem a galera que tá conhecendo Star Wars agora. Então, assim, cada um tem apego a uma era e a Disney vai satisfazer todo mundo, né? Eles estão fazendo séries, essas 2 próximas séries já são para 2 gerações diferentes, né? O Mandalorian é pra minha geração e o Obi-Wan já é pra geração episódio 1, 2 e 3, porque vai ter muito mais a ver com o general Obi-Wan exilado, o cara das Guerras Clônicas, do que o Old Ben, né? O Ben Kenobi, coroinha lá, que, né? Alec Guinness. Vai ser o Ian McGregor que vai fazer o Obi-Wan? Vai ser o Ian McGregor, sim. Esplendoroso, é a única coisa que eu posso falar. Esplendoroso. É que agora ele tá na idade certa, né? Porque ele era bem jovem e tal, e agora se ele for fazer ele velho lá em Tatooine, daí dá pra fazer, tá na idade certa. Exatamente. Eu gostaria que a Disney explorasse também a era da Antiga República, né? The Old Republic. Que isso é uma coisa que eu acho muito legal, é esse lance da guerra entre os Sith e os Jedi. Sim. Então você tem um pouco melhor explorado ali nas Guerras Clônicas, na animação. Eu gosto pessoalmente bastante das Guerras Clônicas. Você vê bastante sabre vermelho, bastante sabre colorido, todo mundo pulando e tal. Eu acho muito legal esse balé da luta deles. E eu queria ver as histórias mesmo surgindo, como os Jedi surgiram. Se bem que isso é uma outra era, né? Mas a era da República sendo erguida,
desconhecida e os Siths atacando, vindo das regiões desconhecidas também da galáxia. Eu acho que ia ser algo bem bacana se eles explorassem. Pô, algum filme explica por que alguns sabres são vermelhos, outros verde e azul? Normalmente os vermelhos são de vilão, mas isso é verdade? É uma regra ou é só porque é coincidência mesmo? Então, nos livros isso é um pouco mais aberto, né? Nos filmes é uma questão estética, basicamente. Sim. Você fica vermelho, você sabe que o cara é vilão, não precisa ficar contando muita história. Entendeu? O cara é malvado porque ele tem o sabre vermelho. E os vilãozinhos usavam verde e azul porque era o RGB, né? Eram as cores que fotografam melhor. É verdade, né? Porque tem muita gente que tá assim, meu Deus, porque a Rey vai ser a vilã e tal. Só que, tipo, pode ser que ela tá tendo uma visão, tipo assim, ou pode ser um pesadelo, uma daquelas cenas malucas de pesadelo, assim. Até porque, sim, baseado naquela cena, já dá pra saber que a Rey não vai ser vilão. Porque se fosse, não estaria no trailer, entendeu? Óbvio, Eles não iam revelar essa informação gratuita. A melhor coisa desse trailer foi mostrar que definitivamente a Rey não vai pro lado negro. Não porque vai. Essa é a última coisa que eles mostrariam no trailer. Realmente. Então, ou aquilo é uma visão, ou aquilo é aquela desconstrução que eles estavam prometendo no 8, né? De dizer que é a hora dos Jedi acabarem, é a hora de entender que tem que existir um equilíbrio e tal. E ela, de repente, sei lá, conseguiu o cristal do sabre do Vader. Até porque, tipo assim, sei lá, ela tá com capuz também, que é meio de gente malvada. Só que, tipo, o Luke também usou esse capuz pra invadir lá o Jabba the Hutt. Exatamente, foi exatamente o que eu pensei na hora. Então, tipo assim, não quer dizer nada. O capuz preto. Tem esses vídeos, esses canais no YouTube que eles exploram cada elemento do trailer, né? Nossa. Eu não sei se... os caras falam, olha aqui na cena. Daí na cena que é... Se eu fizer um rant com canais específicos, tem que me blipar, tá? Porque daí eu vou falar mal de alguns canais aqui. Não, exatamente. Não é nenhum canal que tá chamando a atenção, não. Nossa! Corta essa parte aí. Blipa tudo. Não tem por que alfinetar. Caraca, hein, Diego? Nunca esperava isso de você na minha vida, velho. Não, traz umas informações bacanas nesse canal. Só tô dizendo que às vezes é meio apelativo, mas cada um tem a sua forma. Ele é livre, muito bem colocado no certo, YouTube. Né? Porque tá sempre no trend, né? Então dá certo. E tem informações legais. Pelo menos pra você elucubrar e ficar viajando. E tem um canal daí na gringa que eu vi que eles falavam do anel, que eles achavam que não era uma visão, porque a Rey tá usando o anel da Leia. Que anel? Na hora que a Leia abraça a Rey e põe a mão na cabeça, a Leia tá com um anel tipo igual do Senhor dos Anéis que o Aragorn tinha, sabe? Mas eu não lembro de anel ser uma informação importante em nenhum dos filmes. Eu lembro não, mas é só um elemento visual que você às vezes pode traçar pra ver se isso é parte de uma visão ou parte de uma cena corrente de vida do filme, entendeu? Então eles mostraram que o anel da Leia está na mão da Rey de capuz preto. Só isso. Eu acho também que podia ser um plot twist do tipo assim, se tem um ciborgue, um androide do Palpatine, ou se tem, sei lá, alguém que tá por trás tentando seduzir ela pode estar fazendo ali uma representação, que nem o Kylo fez no filme passado, enganando a pessoa, e ela vai fritar o oponente com aquele sabre duplo lá, estilo Darth Maul, entendeu? Isso já foi feito nos quadrinhos. Eu não sei se eles vão repetir a dose, porque o Dark Empire, né, o Império, sabe aqui no Brasil como Império do Mal, o Luke fez isso com o Imperador, foi seduzido pro lado negro. E o Imperador acreditou completamente, porque ele, de fato, demonstrou internamente estar seduzido pelo lado negro. E aí, na hora H, no final, o Luke chega e fala assim, pegadinha do malandro, e aí, pum, né? Mata ele. Lembrando que nessa história também tem clones do Imperador. Aliás, é nessa história que se introduziu isso. Isso foi em 97, se não me engano. Na verdade, deve ser anterior, porque em 97 eu li ele já em português. Então, ele deve ser de 95, 96. Essa história da fábrica de clones do Imperador. Isso veio bem antes de episódio 1, 2 e 3, né? Legal. Já existe essa ideia plantada no Star Wars há muito tempo. Mas essa coisa do Luke também ir pro lado negro e voltar foi meio polêmico na época. Mas é possível isso? Quando você é seduzido pro lado negro, você não é seduzido então? Será que o cara é tão poderoso que ele consegue fingir que tá do lado negro e o Imperador acreditar e tal? Então, não sei se eles vão aproveitar. E até porque eu acho que, como você lembrou aí no episódio 8, né? O Kylo Ren, ele, de certa forma, tudo bem que é diferente, né? Porque ele disfarça as intenções dele plantando exatamente o que ele tá sentindo. A diferença é que ele dá a entender pro Snoke, né? E o Snoke ali, então, tá bêbado de satisfação do plano dele tá dando certo, que ele não enxerga que aquele sentimento de
de ódio, de que vai matar, etc., não tá direcionado pra Rey, tá direcionado pra ele, né? Sim. Mas o sentimento é real, ele realmente quer matar, ele não disfarça. E aí a Rey teria que realmente disfarçar um sentimento de ódio. Eu não sei se isso seria muito fácil, assim, de explicar, né? Então, mas é que eu levo em consideração o seguinte, a gente tem as histórias iniciais, eu lembro que os gibis da Dark Horse eram fantásticos. E tem um fascículo, não sei se é o primeiro, que ele fala da origem dos Jedi, que tem a aparição das 8 ou 12 ou 7, eu não lembro o número, das Toy Wars pelo universo, que elas vão recolhendo todos aqueles que são sensíveis à força e levam eles pro planeta Titan, se eu não me engano. Eu não lembro qual que é o planeta que as Toy Wars se reúnem e lá ficam os Jedi. Os Jedi, é um nome diferente lá que eles são. E nesse fascículo histórico, eles, dentro do Legends, que agora eu acho que é considerado Legends, não deve ser mais canônico, os Jedis do começo, eles eram acostumados a lidar com os dois lados da força. Você não tinha nem o sabre ainda, mas você tinha os Jedi lidando com a força na sua natureza, ou seja, eles sabiam como canalizar todas as variações da força. E isso daí continua a história, eles enfrentam uns alienígenas lá que canalizam só o lado negro da força e tem o sabre, e surge daí lá um Jedi que tinha canalizado, e daí eles vão prosseguindo com a história. E ficou bem claro no filme 8 que a Rey tá com os livros de história do Jedi, né? Lembra que o Luke fica desesperadinho, achou que acabou tudo, né? Porque o Yoda taca fogo na árvore e tal, e daí tá lá conversando, e daí acaba lá a historinha. Ali eles fazem uma conexão bem explícita que a Rey vai estar ligada à história do Jedi, ou com a história do que tá naqueles livros. Pode ser que não, né? Porque o Luke tava com os livros e não seguiu nada, então... Pois é, mas o Luke a gente sempre viu que ele era uma pessoa muito impulsiva, né? Tipo, isso aparecia nos filmes, nos primeiros filmes ali, que além de ingênuo, ele era meio impulsivo, e você tinha essa natureza dele, entendeu? Eu sou teimoso, eu vou fazer desse jeito, e tem que acontecer, e meu pai vai virar e tal. Então você via que o Luke, ele tinha isso, tanto que ele foi contra, vocês me corrijam se eu estiver errado, as instruções diretas do Yoda, que falou que achava que não era o tempo dele ir ainda. Mas ele não, tem que ir, vou, né? Porque ele tava sentindo que os amigos deles iam se dar mal. Então ele sentiu algo na força e não, eu preciso agir, e foi. Então a gente sabe que pelo menos o Luke, ele é impulsivo. Às vezes mesmo ele tendo a informação, ele não vai aplicar. A Rey pode ser diferente. Então, a minha esperança é que eles fizessem alguma ligação com o passado, com o presente, entendeu? Por isso que eu tinha uma expectativa tão grande do Snoke, que ele podia ser um elemento milenar dentro do Star Wars, que ia trazer esses pingos do começo, que eu achava que ia ser bem legal. Ele não foi nada, né, no fim das contas. Até agora, né? Ele foi fatiado ao meio, mas se bem que isso não importa no Star Wars, né? Isso daqui, raiva. Vocês acham, então, que não tem como conectar essas coisas passado e presente? Não, como não, tem, isso claro. tem. Eu acho que é Vocês assim acham que só não tem como? Não, eles estão vendendo o filme dessa forma. Possível deve ser, mas o capaz tá de parabéns se conseguir. Não, que seria uma bela de uma introdução pra poder botar, né, explorar novas áreas nessa nova trilogia. A gente nem falou do C3PO com o olho vermelho também, né? Pois é, vamos falar então do C3PO com o olho vermelho. E ele tá com o braço dourado de novo? O braço vermelho não tava já no 8º filme? No 8º ele tava com o braço vermelho. Pois é, mas eu vi em algum lugar, não foi no primeiro teaser, ou foi em alguma imagem que a gente viu o C3PO segurando uma arma? Ou é no cartaz ou é no primeiro trailer, porque agora realmente não me lembro, mas essa no imagem primeiro trailer ele aparece só numa nave com o Poe e o Finn, e aí ele tá lá assim com a galera, com os braços levantados assim, com aquela cara de bunda mole dele. É isso, exatamente. Né, assim, juntando aí a história dele estar com uma arma, com essa coisa do olho vermelho, dá a entender talvez que eles tenham introduzido uma programação nova pra ele poder lutar, né? Tipo, a gente vai saber que ele tá no modo guerreiro quando ele tiver com esse olho vermelho aí. É um elemento. E nos gibis também, o Darth Vader, ele tem um C3PO e um R2-D2 do mal. Que o nosso douradinho lá, acho que ele é meio cinza, não sei, e ele é um assassino. É porque tem uma piada na internet de que o C3PO é meio que a reencarnação do Palpatine, não tem? Uma piada que todo mundo fala, uma parada assim, e que daí ele acho que eles botaram isso de propósito, assim, botaram tipo um Creepio ali, só pra dar uma... Creepio, muito bom. We seem to be made to suffer.
It's our lot in life. E o que você acha que a gente pode esperar do Kylo Ren? Porque você vê que, se vocês perceberem, dentro aqui da nossa discussão, ele tá meio irrelevante, né? Porque a gente fala da Rey, fala do Palpatine, fala do universo, mas o Kylo Ren a gente comentou muito pouco. Vocês acham que ele vai ter algum papel importante ou ele só vai ser alguém que vai ser morto pela Rey? Isso, né? Eu não sei o que esperar, porque a rivalidade deles é, sei lá. É bobinha. Eles vão brigar de novo e aí alguma coisa vai separar a briga e aí ela vai perdoar ele por algum motivo. Existem dois desfechos considerados, sei lá, mais óbvios, né, ou mais previsíveis. Um é simplesmente esse, eles duelarem até a Rey derrotar ele de vez. O outro seria ele se redimir e se juntar à causa, né? Ele entender que, na verdade, ele entendeu tudo errado, a questão do Luke, não sei o quê, e se arrepender do que ele tá fazendo. Enfim, seja lá qual for o propósito que der, ele se redimir. São dois finais óbvios e que acho que nenhum dos dois vai satisfazer muito os fãs, né? Então os caras estão meio que numa cama de gato aí pra resolver o desfecho dele. Eu acho que eles vão chegar num meio termo aí entre a Rey e o Kylo Ren. Eles, de alguma forma, eu acho que eles vão se aliar. Não sei, tenho essa sensação de que não necessariamente vai ser uma redenção, pode ser que ele vire meio exilado, meio outcast, assim, mas eu acho que eles vão terminar de boa um com o outro, assim. Uma coisa meio Jon Snow e Daenerys, assim, sabe? Mas a Daenerys se deu mal. Pode ser que tenha um desfecho similar, mas eu acho que não. E vocês acham que o Luke vai ter alguma aparição ou algum papel importante, além de ser um fantasma da força? Porque no trailer a gente tem ali ele falando, né, no começo já do trailer. Aliás, que salto lindo que a Rey dá, né, naquela nave. Eu revi aquela cena umas 300 vezes, ela pulando e passando provavelmente ali a espadinha na nave, mas... Ela fatia aquela nave ao meio, não é não? Não sei. Ah, eu acho que sim, né? Pelo menos é o que eu espero, mas como o Star Wars não gosta mais de lutas de sabre, eu acho que talvez isso não aconteça. Ou como não? Uma das principais cenas de ação era a briga de sabre, basicamente, nos últimos Jedi. Como? Aquela briga rústica, tosca? Aquela lá com os bonecos vermelhos lá, com inseguranças. Os bonecos vermelhos. Os tiozinhos com um balde na cabeça lá. Pô, aquela briga foi massa pra caramba, cara. Acho que a briga de sabre mais legal que eu vi. Que é isso, jovem? Não, jovem. Não. Eles faziam várias perebas ali. Eu lembro que ela pegou o sabre e aí ativou e atravessou a testa do maluco atrás dela. Um Jedi não precisaria fazer isso, cara. Quer dizer, eu não vou dar carteirada no que ela vai fazer ou não, né? Mas ela não é, assim, ela é Jedi naquela altura, não sei. Ela foi treinada pelo Luke, mais ou menos. Mas o Kylo, pelo menos, já tinha sido treinado pelo Luke, né? Ele podia ter usado mais força. Teve uma hora que ele o Kylo Ren empurra um boneco vermelho dentro de um triturador e sai uma sangueira. Não é bem sangue, né? Mas sai tipo só as roupas vermelhas. Assim. Eu achei muito legal. Pois é, mas por que ele não usou a força? Por que ele empurrou com o braço? Porque tava ali na frente dele, cara. Tu dá um chute de Esparta, né, meu? Ele é rústico. True. Mas vocês acham, Henrique, você acha que o Luke ele vai ter um papel relevante nesse filme? Eu acho que vai ser o que o Obi-Wan foi pro Luke no Império e no Retorno, assim. Ele vai ser o guia que vai aparecer naqueles momentos principais, assim, tipo, e agora? Não sei pra onde ir. Aí ele aparece, vire à direita, né? Mas ele tá no elenco, né? Então, obviamente, ele vai aparecer, mas eu acho que ele não vai ser solucionador de nenhum problema, assim. Eu acho que a ideia dessa trilogia foi passar a tocha. O Luke, ele não quis se envolver no 7, não quis se envolver no 8, ele se envolve no final do 8 meio que, tá bom, eu resolvo, mas não faria sentido agora ele resolver, tipo, não, beleza, agora que eu morri é que eu vou resolver tudo. Seria fascinante se ele assim o fizesse. Eu acho que seria tudo que os fãs queriam, realmente, mas difícil. E vocês acham também que o final do Lando vai ser bacana? Porque o Lando apareceu ali com o Chewbacca pilotando a Millennium Falcon. Você sabe que no roteiro original, né, da trilogia clássica, o Lando morre na Estrela da Morte, né? Aquela cena final onde ele tá escapando da Estrela da Morte, aquele fogo lambendo a Millennium Falcon, e aí ele meio que é cuspido, assim, no final. Aquela cena foi uma mudança de roteiro em cima da hora, porque o Lando deu um bom resultado, assim, né? Como personagem. Então, assim, pode ser que agora esse sacrifício aconteça também. Eu acho muito mais provável que o Lando morra se sacrificando aí por alguma coisa
do que a Leia, por exemplo. É verdade, porque, tipo assim, todos os personagens estão morrendo e, tipo, o Han Solo morreu em um filme, aí no segundo filme morreu o Luke. Aí, tipo, se morresse a Leia agora seria meio que esperado, até porque a atriz faleceu. Então eu acho que eles vão meio que, sei lá, vão botar a Leia como se fosse uma figura permanente de resistência, para a resistência mesmo, né, para eles se inspirarem. E ela vai estar viva até o final, talvez. E aí o Lando, que seria um batalhador que morreria na aventura. Ou talvez não, talvez ele só apareça e seja uma decepção, porque talvez ele apareça poucos minutos também, a gente não sabe. Eu não aprendi com o Chico e tô tentando fazer agora não gerar muita expectativa, né? Porque o episódio 8 foi um triturador de expectativas, né? Eu achei que ia ver o Luke estilo usando... Claro que ele usou a força de uma maneira incrível, né? Fazer aquela projeção interplanetária. Mas, sei lá, eu queria ver sabre. Eu gosto de ver sabre, Jedi e Sith na porrada. A gente quer massa véi, cara. Exatamente. Quer ver soco, pulo e grito. Exatamente. Tira o grito e nome feio, como diz meu pai. É isso aí. Eu também vi um rumor, eu não sei se vocês ouviram, que o Harrison Ford pode aparecer no filme, tentando... falando que ele seria aparecendo quase como um fantasma da força, dizendo pro Kylo que ainda há tempo de voltar atrás. Não, tem a mãe dele viva ali pra fazer isso. Não precisa inventar um fantasma da força de um cara que nem é da força. Faz zero sentido. Mas é engraçado assim, né? Porque é o lance da expectativa. É diferente a gente ter expectativa e a gente ter um roteiro pronto na cabeça, né? Acho que essa geração de fãs atuais, assim, e é por isso que tem tanto hater e tal, é que a galera já monta o filme na cabeça. E aí, se não é aquilo, o cara sai puto, sabe? Então, assim, cara, a expectativa não é bem isso, assim, né? A expectativa é tipo, pô, é ter um desfecho legal, é ter uma coisa coerente, é ser o filme ser bom, ser divertido, você sair de lá emocionado. Pô, não é você montar a história, sabe? Então, eu nem fico elucubrando muito. Assim, a gente tá aqui falando muito, eu tô, inclusive, verbalizando teorias que eu nunca tinha verbalizado antes, porque eu evito, na verdade, ficar elucubrando muito pra não gerar expectativa, porque às vezes você fala uma ideia maneira e todo mundo, porra, real, ia ser irado. E aí não erra. E aí o cara fala, pô, aquela ideia era muito mais maneira. E aí te frustra, sabe? Mas um monte de ideia só é legal na nossa cabeça, né? Porque tem um monte de ideia legal que quando passa pra filme tu vê assim, não é tão legal. Exatamente. Eu acho que os caras que estão lá, assim, têm noção do que estão fazendo. O exemplo do clone de vocês, por exemplo, o exemplo do clone é interessante, tipo assim, pra um gibi, por exemplo, ou pra uma coisa tipo seriado de TV. Agora, pra um filme, assim, já é algo que é difícil, né? Porque tem que agradar muita gente, né? E é difícil agradar muita gente com uma história desse jeito. Exatamente. Mas essa coisa que você falou eu gosto do sabre, eu gosto de luta de sabre, cara, acho que de tudo que tem no Star Wars, os duelos é o que menos me emociona, assim, sabe? Óbvio sim. que você tem, sei lá, o duelo do Darth Maul no episódio 1, eu acho irado, mas é porque ele foi a primeira vez que você viu os Jedi lutando full power, assim, né? Você tinha até então só Luke, Vader e Obi-Wan ali, meio capenga. Obi-Wan versus Darth Vader no episódio 4, né? E ficava só no pshim, pshim, pshim. Aliás, não sei se todo mundo aqui já viu, até os ouvintes também que não tiverem visto, procurem o Star Wars reimaginado que fizeram. Uns fãs recriaram essa cena do duelo do Vader com Obi-Wan como se fosse feito hoje, assim. E aí fica animal. Ficou muito legal, assim, com os jogos de câmera mais modernos, com os movimentos mais ágeis e tal. Cara, incrível, incrível, incrível. Pra mim, podia ser canon aquilo ali, mas... Certeza. Depois que eu vi o Darth Maul lutando, cara, aí passou a ser um pouco mais do mesmo, assim. E o que eu particularmente, Henrique, né, e aí não falo em nome de fãs, eu falo no meu nome, o que me encanta no Star Wars é justamente essa galáxia rica de tantas coisas diferentes, assim, sabe? Os contrabandistas, os caçadores de recompensa. Ewoks. Gungas. Ewoks. Sabe? Eu acho isso muito... Isso é que me encanta. Mas é essa diversidade porque geralmente você vê um filme de super-heróis, por exemplo, Vingadores. Cara, se você não é um super-herói, você é todo o resto. Você não tem outras forças em jogo no filme, além dos super-heróis e dos super-vilões. Todo o resto é pano de fundo. E no Star Wars, não. Você tem caçadores de recompensas, Jedi, mercenários, contrabandistas, você tem uma força militar, você tem uma galera que não é militar, mas que se militarizou contra aquele povo. Assim, são várias forças simultaneamente em movimento que se equiparam, né? Tanto que você pega jogos de Star Wars que você pode escolher se você quer ser Jedi ou não. O próprio RPG, né? Os livros de RPG de Star Wars são incríveis, que você pode ser qualquer coisa nessa galáxia. Seria diferente você jogar um jogo de super-herói e não ser o super-herói. Olha que bosta. Eu
concordo contigo. Eu tenho Não, bastante... é uma visão boa. Eu tenho bastante curiosidade também com realmente coisas que são além do que eu já vi. E eu já vi, assim, Batalha de Jedi com Sith. É aquela coisa que a gente faz quando é bonequinho, quando criança, né? E, tipo assim, nunca é tão legal quanto na nossa imaginação. Então eu realmente fico curioso com o que mais que eles podem contar nesse universo, né? Eu gostei na teoria, por exemplo, do cassino, né? Como eu falei antes, né? A ideia do cassino por trás. Só achei que ficou deslocado no filme. Mas eu adorei aquele conceito de só de ter crianças com uso da força. Tipo, como que tu lida com aquilo, sabe? Politicamente, como que tu lida? Como que a galáxia vai lidar com aquilo? E o que é, sabe? Tipo, são curiosidades que eu tenho, assim. Porque Jedi versus Sith é uma coisa que já não tenho... Eu, né, pessoalmente, eu acho que nós temos tantos exemplos de filmes de ação bem coreografados, assim, que eles vão ter que fazer uma cena muito criativa pra me chamar a atenção, pelo menos. Que é o exemplo que eu achei de Kylo e Rey contra os bonequinhos vermelhos. Que eu achei bem criativo as maneiras como foi. Porque eles fizeram coisa que eu não tinha visto antes, entendeu? Tipo assim, Guardas pretorianos, só pra você não precisar chamar mais de bonequinho como vermelho. Qual é o nome dele? Guardas pretorianos. Guardas pretorianos, aí ó, Pretória. Então, tipo... Excelente. Porque tu fazer uma tomada em que o Kylo Ren estende a mão e aí corta para o pretoriano sendo empurrado para um ventilador, tipo assim, seria algo parecido com quando ele estendeu a mão e parou o sabre de luz, entendeu? Só que a diferença é que o outcome foi diferente. Então, tipo, seria um rehash, sabe? Agora, quando ele pega o sabre de luz de uma mão, liga e atravessa a testa, é uma coreografia que não tinha aparecido ainda, entendeu? Ou tipo, chutado um cara no ventilador, eu achei legal. Ou um passando o sabre pro outro e trocando de sabre no meio da luta, é uma coisa que eu não tinha visto. Então isso que eu gosto, assim, tipo assim, traz uma parada aqui um pouquinho diferente. Bom, mas eu vou lançar um desafio pra vocês. Todo mundo aqui deve gostar de Uma Nova Esperança, né? Do episódio 4. Sim. Então, assim, qual é o momento mais forte do filme, mais emocionante do filme pra vocês? Pra cada um de vocês. Mais emocionante? Em qual sentido? O mais empolgante, assim, cara. O mais empolgante, eu gosto mais da navezinha no final do que de qualquer outra Jedi Sith. Eu gosto das navezinhas no final mesmo, que eu curto. Ele atirando e caindo naquele buraco, e aí explode e sai fugindo, todo mundo sai gritando, eu acho massa. Uhul! Essa é a parte que eu mais gosto. Diego? Cara, por incrível que pareça, eu gosto muito quando ele começa a ser treinado pelo Obi-Wan. Isso é legal também. Sabe aquela cena que ele tá dentro da Millennium Falcon? E aí tem aquela bolinha. Isso, tem aquele droidzinho, bolinha, atirando nele. Cara, eu acho fantástico ele descobrindo com o sabre ali, descobrindo como fazer. Cara, eu acho aquela cena muito legal. Pra mim, eu acho que esse é o seu momento favorito do filme. Olha aí, polêmico. E Chico? Cara, eu vou dizer a mesma coisa, porque assim, eu gosto de construção de personagem. Então, assim, ver o Luke no dia a dia dele, andando e tudo mais, é essa parte que me atrai, sabe? Eu também gosto disso, e acho que todo o começo do filme, até essa parte que ele treina com essa bolinha, acho que sempre foram as partes que eu mais esperava ver, assim, quando eu era criança, pelo menos. Sim. Maneiro. Né? A e cena aí, também. Não é o do sabre de luz, né? Tá vendo? Mas tudo bem. Foi o que chegou mais perto. O que eu falei, assim, de emocionante é o qual que eu mais me empolgo pra ver, assim, mas a cena que eu gosto mais mesmo é da abertura. Eu acho a abertura mais legal que tem, assim. A abertura é a melhor dele parte do filme. olhando pros dois sóis também é bem emocionante pra mim. Assim, bonito. Nossa, aquela Claro, cena. mas eu acho que claro que eu gosto do Darth Vader também com a mãozinha esticada pra frente, assim. A cena final da Estrela da Morte, ela é uma cena muito forte pro cinema, assim, né? Ela é muito inovadora em tantos sentidos e ela é uma cena que você fica tenso, porque vai um a um, né? Os heróis vão sendo abatidos. Eles vão morrendo, né, cara? Eles vão morrendo mesmo na tela. Exatamente, você vai vendo cada pontinho que some é um cara que você já viu a cara dele. Assim, não é um bando só de um bando de coadjuvantes. Bem que a maioria desses caras ninguém sabe o nome mesmo, mas assim, o cara é um potencial herói da Aliança. Qualquer um daqueles ali tava ali acreditando que, cara, um deles tem que acertar esse tiro. Nenhum tava assim, não tava todo mundo dando apoio pro Luke. Não, o Luke é que vai acertar o tiro, hein? Vamos cobrir a retaguarda dele. Não era isso. Todos eles estavam equilibradamente tentando fazer a mesma coisa. E eles vão falhando um a um até que sobra pro Luke. Então, tudo bem, o Luke acertou porque ele desligou o computador e foi pela força. Mas ele talvez pudesse ser acertado sem usar a força também, a gente não sabe. Né? Ele era um bom piloto. Então, eu acho que a grande vitória ali do filme não é quando o Obi-Wan luta com o Vader, tudo bem que não tem vitória ali pro Obi-Wan, né? O Obi-Wan encolhe, sabe que ele não morre, né? Ele encolhe, porque o Vader fica pisando na... É verdade! É verdade! Tipo barata. Parece que o Vader nem entendeu o que aconteceu, né? Ele chutou assim, tá isso aí, meu. Ele vai pisando na roupa, tipo, cara,
cadê? Aqui? Tem um buraco ali, eu não sei o que foi pisado. O Vader nesse filme, ele é meio bosta, né? Eu acho que ele não era pra ser o vilão de verdade, né? Porque no final do filme ele tá lá perseguindo eles na nave, e aí de repente alguém atira nele, eu não lembro como é que foi, e aí ele sai girando assim, todo... Ah, meu Deus, eu tô girando e tô saindo aqui da batalha. E aí o Darth Vader some, assim, não aparece mais. Parece que ele só dá um boost no vilão, mesmo no Império Contra-Ataca. Era o cão de guarda, assim, né? Ele era o... Capanga do... Capanga, né? Exatamente. Do general ainda, né? Não era nem o Palpatine ainda, era aquele generalzinho lá que... Era o Tarkin, né? Que aparece lá no Rogue One também. Teve gente que não lembrava dele no Rogue One. Eu lembro mais dele do Top Secret. Que ele usa aquela lupa gigante. Quando ele tira a lupa da frente do rosto, o olho dele é igual à lupa. Your sad devotion to that ancient religion has not helped you conjure up the stolen data tapes, or given you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Enough of this. Vader, release him. As you wish. É, por isso que eu me somo aí ao Henrique, no sentido de que eu gosto de, sei lá, outras coisas além de... Eu gosto também de Sabres de Luz, mas eu quero ver, assim, o que mais que eles podem achar de criativo na parada. Eu acho muito legal, cara, o Boba Fett ser um cara que é um guerreiro normal, ele não tem poderes, mas ele caça Jedi, tipo... Né? Por que não? Por que não? Confesso que eu fiquei muito mais em relação à expectativa, né? Eu já meio que me doutrinei a não ficar elevando muita expectativa para os filmes, para não correr o risco, né, de cair nessa arapuca de montar um filme, até porque a gente sabe que o trailer é outro filme mesmo, não é nada a acontecer. Mas eu acho que, por exemplo, eu fiquei muito mais empolgado quando eu vi o trailer da série do Mandalorian, que saiu também na D23, porque esse trailer me pareceu um trailer honesto, tipo, olha, é isso que a gente vai mostrar na série, tá? E não mostrou nada demais, não deu nenhum spoiler nem nada, mas assim, foi mostrando qual vai ser o universo onde a série vai se passar, uma fala aqui, outra fala ali, os personagens, nada demais. Só que foi um trailer honesto, não fiquei nessa coisa assim, não, se mostrou isso no trailer é porque na série vai ser totalmente diferente, sabe? Realmente me empolgou, assim, ver isso, mostrou que o cara vai ser nível Boba Fett, assim, que é um personagem que é até assustadoramente carismático, né? Nem o George Lucas esperava que o Boba Fett fosse ter esse... Porque ele é derrotado no filme de uma maneira estúpida, né? Então eu acho que os fãs gostam mais do que todos os produtores dos anos 70 gostavam mais dele. Exatamente. E ele aparece pouquíssimo, né? Ele tem, tipo, uma fala, né? A gente chegou a conhecer o Jeremy Bullock, né? O ator que fez na época. Ele foi um também que veio pro Brasil pra JediCon uma vez, há bastante tempo atrás. E, assim, todo mundo ficava encantado, tipo, mas e aí, né? Como é que você, sei lá, viveu a sua vida sabendo que você era o Boba Fett, sabe? E o cara falava, brother, era só um job, a minha cara não aparecia, eu tinha uma fala, eu só tinha que ficar segurando uma arma, assim, era tipo, era quase um cenário, sabe? Verdade. Foram os fãs que gostaram, né? Mais do que os produtores do filme, né? Exatamente. É que nem a Capitã Phasma, não é? Capitã Phasma é isso também, porque, tipo, ela só aparece pra ser derrotada pelo fim. Tipo, só pra isso que ela serve. É um personagem que eu não entendi. Assim, eu tinha muita expectativa dela. Chamaram a Gwendoline pra fazer, que era uma atriz que tava super em vogas, né? Pois assim, que já tinha um personagem que era mega empoderado, assim. E aí colocam ela pra fazer um personagem que, tipo... E aí ela dá a entender que ela podia ter morrido no 7, aí ela não morreu no 7, ela volta no 8 pra ser derrotada de novo, tipo... Deu a entender, só jogaram ela no lixo, né, no 7, não foi? Foi. Mas aí depois o planeta explode. Aí é verdade. É porque o canon do Star Wars diz que se tu cai no lixo, tu pode sobreviver. E numa cena ruim, né? Porque ela tá na frente ali, de repente, quando chega todo mundo, ela chega correndo. Aí, tipo, na hora que eu assisti, eu não consegui entender, porque ela tava na frente do pessoal, e daí quando a câmera vai pro fim, quando volta, tipo, ela tá chegando. Eu disse, ué, onde que ela foi, cara? Tinha muita expectativa de que a Phasma fosse o novo Boba Fett? Não, que ela fosse o antagonista do Finn, mas que de forma a realmente contribuir para a jornada do Finn, porque o Finn, ele tem um momento muito breve nessa saga de ele ser um Stormtrooper, né? Assim, em pouquíssimos minutos ele deixa de ser. Mas eu achava que a Phasma, ela ia meio que trazer de vez em quando nele a dualidade, né, entre ser um soldado da Primeira Ordem ou um soldado da Resistência. Eu achava que esse conflito interno dele de ter passado a vida inteira servindo um lado e da noite pro dia virar pro outro, de vez em quando ia dar um conflito, né? Mas não deu, assim, tipo... E a Phasma, ela, tipo, você é aquele aluno ruim, né? Tá bom, vamos dar uma coça em você, isso. Ela só apareceu como subchefe dos filmes mesmo,
mesmo, né? Pra ele derrotar. Mas será que também isso não é um pouco o problema do ator? Porque talvez a intenção, e daí eu não sei se isso é erro de direção, tanto do J.J. Abrams quanto do Ryan no segundo filme, eles não conseguiram transmitir essa ideia. Porque agora com você falando dessa dualidade do fim, do fim? É o fim, né? O fim com do a... fim. Pra você ver, ele é tão marcante que eu tenho dificuldade em lembrar do nome dele. Você vê que ele não consegue trazer essa dualidade, esse conflito, ou como deve ser você sair de um lado e pro outro. Tipo, passe irrelevante, sabe? E tipo, e é isso que eu acho que talvez, não sei se eles erraram na produção do filme, mas você não consegue alcançar os dramas que o filme poderiam passar, que são bem mais caricatos, bem mais icônicos nas outras duas eras, entendeu? Tipo, na era do Anakin, na primeira era lá, né, da queda da República, você vê, é claro que o ator também não é lá aquelas coisas, mas você vê na cara dele os conflitos que ele tem na hora que ele vai fazer as decisões, se ele vai pro lado do Jedi, se ele não faz, se ele vai ficar com a Padme, se não vai, você sempre vê que o ator tá em conflito. Mesmo que seja caricato, você vê, olha, o personagem passou por um grande dilema. No final lá, o Obi-Wan ficou, meu Deus, cara, você era o meu irmão, mano. Eu amava você, tipo, olha o que você fez eu te tornar um cotoco, sabe? Você tem vários personagens que mesmo que não fizeram coisas brilhantes, você vê lá o Samuel L. Jackson falando, cara, eu tô desconfiado desse moleque aí vai fazer merda, capitão vai dar merda, ó, esse piazão aí não vai dar certo. Então você vê mesmo que, você vê até o Jar Jar Binks, que eu achei que ia ser o grande, que pra mim ele devia ter sido o mestre do Palpatine, e vocês têm vários elementos lá que se você olhar bem, você vai sacar isso. Então eu errei, não era o 3PO, então era o Jar Jar, então. Deixa pra lá. O Jar Jar, que tinha até uma teoria de que ele era o Snoke. Nossa. Eu vi, mas eu até achei isso no filme mesmo, quando o Yoda tá falando do que todo Sith tem o seu aprendiz, e quando ele vai descrevendo essa relação, sempre aparecia o Palpatine e o Jar Jar, o Palpatine e o Jar Jar, o Palpatine e o Jar Jar. Olhem lá depois, vocês vão achar isso. Sim. Mas mesmo com todos esses caricatos nas prequels, e se você vai ver lá, como é o nome da era? É a era da República, Resistência Última, Rebeldes. Republic, Rebels e Resistance. Isso, então. Você vê que cada personagem, da sua forma, consegue representar aquele mito, ou aquela dualidade, ou aquela entidade através da sua arte. Você vê, você consegue identificar. Já. Mas nessa nova, você não vê isso. Pelo menos eu não tive a capacidade genial, né? O Henrique me surpreendeu, né? Com a análise dele daquela cena psicotrópica da Rey, sabe? Das ações no futuro. Eu falei, o cara realmente conseguiu ver. Eu não vi nada daquilo. Eu não, sabe? Tipo, então, isso me chateou um pouco nessa nova trilogia que vai se findar agora. Então, você falou da cena da Rey e até me lembrei de uma coisa que na hora passou pela minha cabeça e eu acabei esquecendo de falar, que é essa comparação da caverna do lado negro, né? Essas informações que a gente viu no episódio 8, dela ver esses reflexos dela, e aquela análise de que ela finalmente vai descobrir quem são os pais, e os pais não são ninguém, é o reflexo dela mesma, aquela coisa. Isso tudo foi passado para ela por uma influência do lado negro da força, né? Não foi um lugar que o Luke levou ela e falou, não, aqui você vai descobrir a sua verdadeira identidade. É o lado negro, não é uma informação exatamente confiável, né? Da mesma forma que a gente vê no Império Contra-Ataca, que também foi uma das cenas mais marcantes, assim, da minha infância, quando o Luke entra naquela caverna em Dagobah, né? E ele fala com o Yoda assim, o que eu vou achar lá dentro? E ele fala, só o que você carregar com você. Pô, eu acho aquilo tão bonito. E ele vê o Darth Vader, e ele luta com o Darth Vader, e ele vê a cara dele dentro da máscara. Quando ele corta a cabeça do Vader, pô, aí explode a máscara, né? E ele vê quem tá dentro da máscara é ele mesmo. Cara, aquilo foi uma visão do lado negro, meio que um presságio, assim. Só que é um presságio feito pra minar a confiança dele. Olha o que você vai se tornar. E não um alerta bonzinho, tipo, toma cuidado, senão você vai acabar virando o Darth Vader. Essa é a nossa interpretação. Mas o que a caverna quis fazer foi minar a confiança dele, dizer que ele estava indo pro mesmo caminho do Darth Vader. E a Rey também tem essa impressão de que ela recebeu essa informação da caverna, de que ela não é filha de ninguém, de que ela não depende de ninguém, que é só ela e tal.
também para que ela perca um pouco da esperança de ser alguém, né, que parece ser a força motriz dela, né, descobrir quem é a origem dela e tal. E aí, ao dizer que ela não é ninguém, que ela não é filha de 2 bêbados e tal, que foram largados lá numa vala, não sei o quê, isso, de certa forma, minaria um pouco da autoconfiança dela. Então, é o lado negro falando ali. Então, acho que essa informação, ela não é necessariamente verdade. Ela pode se descobrir agora que não foi bem assim, né? Falei, vocês estão só com cara de pensando. São reflexões, né? Seguinte, imagina que o Luke, não sei se todo mundo já ouviu falar da Mara Jade aqui, né? Que é a esposa do Luke no universo do Legends, né? Ele tem filho e tal. Não precisa que a Mara Jade apareça nesse filme, mas ele pode perfeitamente ter se envolvido com qualquer pessoa, seria irado se fosse com a Mara Jade, mas não precisa ser. Mas ele poderia ter se envolvido com alguém na época em que a Academia Jedi estava florescendo, ele estava lá cheio de esperança, recrutando um monte de jovenzinho para treinar e tudo mais. Nesse momento se envolveu lá com uma outra Jedi. E aí, quando aconteceu aquela merda toda com Kylo Ren, que a gente viu só um flashback rápido do que aconteceu, mas a gente não sabe exatamente o desfecho daquilo, pode ser que ele tenha falado, cara, vaza daqui, né, todos os sobreviventes, sei lá, vaza porque o negócio ferrou. E ele mesmo se isolou, né? Então, assim, pode ser que essa pessoa estivesse grávida dele e ele não soubesse ainda. Tu acha que dá tempo de apresentar, que dizer agora que o Skywalker tinha um Acabei filho? de fazer isso em 5 minutos, pô. Dá sim. Eu acho que não seria uma coisa totalmente louca, né? Tipo assim, cara, não é que o Luke não sentiu que a Rey era filha dele. Até porque quando o Luke encontrou a Rey, ele tava com a força desligada, né? Mas será que essa informação não teria que ter surgido em algum lugar antes do que aparecer agora do nada, assim? Se a pessoa desapareceu num expurgo Jedi, né? Fugindo aí do Kylo Ren, e ela se isolou, e aí por segurança ela falou, não... Ninguém pode saber que eu existo, né? Eu vou deixar minha filha aqui porque ela tá correndo mais perigo comigo do que sozinha. Entendi. E a pessoa some e larga ela lá, nas mãos de alguém, sei lá, né? Tipo, não é uma coisa totalmente impossível de explicar e justificaria porque que a Leia não conhece a Rey, porque não sabe da existência de uma filha do Luke. O Luke próprio não sabe. O Anakin também tinha filho, sabe? Então, o Anakin sabia que a Padmé estava grávida, mas ele não sabia que os filhos nasceram. Então, sim, não é uma coisa nova também de explicar no spoiler. Sim, sim. E tipo assim, agora que eu lembrei, né, que tem essa mulher que fica do lado do Finn, que é essa mulher negra e alta, mas assim, não apareceu a Rose em nenhum lugar, né, no trailer. Eu sei que ela é uma personagem que ninguém gostou, pelo menos ela sofreu um monte de ataques de ódio no Twitter, mas eu não sei o que eles vão fazer com a personagem. Eu não sei se ela nem tá no casting, eu tenho que olhar. Não, eu não gostei do que o personagem fez com o Finn. Ele devia ter destruído aquela arma e ela se enfiou no meio e não deixou ele destruir por motivos que não dá pra saber. Não, ela falou por causa do amor. Pois é, então, irrelevante lá. O amor não é pra destruir. Mas o Henrique fez algo maligno, ele acabou de plantar uma semente de discórdia no meu coração. Agora, se eu não ver que a Rey é filha do Luke, eu vou quebrar tudo. Mas eu acho isso, cara, primeiro porque, assim, eles estão tendo muito trabalho em dizer que a Rey não é ninguém. E o filme se chama The Rise of Skywalker. Tipo, sabe? É porque no começo todo mundo falava, se ela for a filha do Luke, aí vai ser muito palha, né? Porque não sei o que, pipipi, papapá. Aí, tipo, daí agora... Agora todo mundo quer que seja, né? Porque, tipo, todo o resto ficou sem graça. Todas as opções são sem graça. Assim. A única opção é ela ser filha do Luke agora. Porque filha da Leia não dá pra ser. Filha do Han não dá pra ser. Do Lando, talvez. Não sei. Mas ela podia ser um clone do Luke. Ia ser legal também. Não, chega de clone. Nossa, faz todo sentido ela ser o clone do Luke, Por que não? Porque é clone, cara. Como é que vai ser um clone? É um clone. Ela não é um clone visivelmente do Luke. Porque... sim. Entendeu? Meu Deus. Mas eu ia odiar se fosse essa a solução, é que eles usariam o mesmo artifício do Anakin, né? O Anakin foi criado pelo Palpatine ali, usando a força, manipulando a força pra criar vida na Então, Shmi. deixa eu te fazer uma pergunta, mas não é canônico que foi o Darth Plagueis que fez o Anakin? Não? Darth Plagueis era o mestre do Palpatine. E aí ele conta a história pro Palpatine de que ele aprendeu todos os segredos do seu mestre e depois matou. Isso tudo pra dizer que o Palpatine também sabia criar vida através da força. Entendi. E ele manipulou a força para criar a vida. Então, assim, se a força é capaz de criar vida, existia uma teoria aí, circulando também desde o episódio 7, de que
a força espontaneamente teria agido para criar novamente vida para trazer o equilíbrio. Tava faltando um ser ali para trazer o equilíbrio, então a força espontaneamente foi lá e gerou uma vida em alguém, né? Da mesma forma que o Palpatine fez pro Anakin nascer, alguém ou ninguém, ou a própria força teria agido, por isso é que a Rey não seria filha de ninguém. Mas eu acho que, cara, você usar exatamente a mesma resposta para um problema, eu acho fraco, assim, cara. Você já fez isso. É verdade, é. Eles têm que ser criativos, e é difícil ser criativo, porque tudo que a gente pensou aqui, provavelmente, eles já pensaram também. Exatamente. É que tá, vai aparecer essa Marajá aí, vai vir o Fernando Collor e vai caçar ela. Caçador de Marajade. Pode ser, né? Que tristeza. Collor, sei lá. Collor Rain. Nossa. Collor Rain, caçador de Marajade. Meu Deus. Quem que vai ser o PC Farias? O Lando. O Lando. Nossa. Interpretado pelo PC Siqueira. É boa. Well, looks like I'm stuck here. Trouble is, I don't know where here is. Maybe you can help me. Mais alguma observação, mais algum fato antes de finalizarmos esse episódio de expectativa? Cara, a única coisa que eu quero é um final digno pro R2. Sim. Porque ele é um dos meus personagens. O Chewbacca merece. Né, apareceu um droid novo ali nos trailers. Apareceu. Sempre tem, mas eu não quero que cubra o R2. O R2 tem que ter um final legal, cara. R2 e o BB-8, todo mundo gosta deles, né? Agora o 3PO, tadinho, ninguém gosta dele. Chato pra caramba. Nossa, é muito chato. Agora eles vão botar um olho vermelho, botar uma arma, agora vai ser massa. Mas a minha expectativa, na verdade, não é nem sobre o desfecho da saga Skywalker, assim, né? É sobre o impacto desse filme nos outros 8. Eu tenho mais medo do impacto desse filme no futuro da saga, assim, porque a trilogia clássica, ela gerou ali uma expectativa mundial muito grande para consumir, tanto que qualquer coisa que se lançava de Star Wars nos anos 90, de livro, de jogos, de quadrinho, era assiduamente consumido assim pelos fãs. A galera pirava com aquele material. Até por isso é que o fato da Disney ter desconsiderado tudo ele é que tem causado um pouco de rage também. Mas o episódio 1, 2 e 3, ele destruiu um pouco da febre Star Wars, né? Depois do episódio 3, eu não fazia questão que tivesse mais, assim. Eu falei, cara, já foi pra um caminho que é melhor não ter, né, do que ter. E aí o episódio 7 meio que reacendeu. Eu falei, não, os caras, agora com a Disney, porque Disney sabe trabalhar fã, né, uma coisa que o George Lucas não sabia. Então eu falei, cara, a Disney não vai desagradar o fã, porque é dali que vem o dinheiro dela. Então os caras estavam tentando construir ali um novo ambiente fértil para novos materiais. Então, assim, se o episódio 9 gerar o desgosto dos fãs como o Han Solo gerou, por exemplo... Ah, é? Han Solo não foi bem recebido pelos fãs? Muito mal recebido. Foi um fracasso. Eu gostei daquele filme. Eu adorei, mas, enfim, né? A gente tem que pensar no macro. E assim, pode se tornar realmente um solo estéreo que as pessoas não queiram consumir mais Star Wars, e a Disney também, por conta disso, freie, né? Como ela freou já, né? Com esse fracasso do Han Solo, aquele plano que eles tinham de fazer um filme por ano, eles já voltaram atrás, né? O presidente da Disney já anunciou que agora eles vão frear, vão fazer de 2 em 2 anos agora os filmes, intercalando com filmes do Avatar. Vai ser um ano Star Wars, um ano Avatar. Durante, sei lá, 6 anos. Se o Avatar 2 fizer dinheiro, né? Se o Avatar 2 não fizer tanto dinheiro quanto eles esperam, nossa, aí a Disney fica com os cabelos. Só sobrou o Kevin Feige ali de produtor de respeito na Disney, então. Pois é. O meu medo é esse, assim, eles estão com esse projeto de fazer filmes de 2 em 2 anos que vai depender um pouco da expectativa do fã de ver mais filmes de Star Wars. Então, se os caras começarem a produzir e não tá dando dinheiro, né? E aí a gente que curte ver material novo vai acabar sendo privado de várias... Por isso que eu não consigo acreditar naquilo que tu falou, apesar de eu acreditar, óbvio, né? Porque tem um site de Star Wars e eu não tenho nada. Que, tipo, eles não tinham... Ele vive há 20 anos disso. Que eles não tinham um plano desde o início. Não é possível que produtores de uma empresa como a Lucasfilm, que sabe que os filmes têm que ter algum sentido... Eles não tenham pensado nos 3 filmes de uma vez, sabe? Não tinha um esqueleto, pelo menos. Não pensaram porque a Disney realmente não tinha assim, ela não tinha acabado de adquirir a saga, né? Ela não tinha know-how de fazer Star Wars. Então, eles estavam tentando e eles fizeram pela primeira vez uma coisa que o George não tentou fazer, que foi agradar os fãs, assim. O George Lucas, ele tinha a ideia macro dele do que é Star Wars, que felizmente pra gente, nos anos 70, ele não conseguiu concretizar, porque se ele tivesse dinheiro infinito nos anos 70, Star Wars teria sido um cocô. Também acho. Né? O sucesso estrondoso Star Wars se deu muito pelas limitações dele, então, nos anos 90 ele já não tinha essa limitação e aí fez aqueles filmes
fizemos, que, né, deu várias respostas para perguntas que a gente nunca fez. Os melhores filmes de Star Wars são os que ele se envolveu menos, né? Que é o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi e a Força Despertar da Força. Então a Disney falou, não vamos impor o que é Star Wars, vamos tentar entender o que é Star Wars pros fãs e tentar entregar. E aí, eles estão... Tanto é que o episódio 7, ele é muito pastiche do 4, né? Ele é um remakezinho do 4. Ele é um soft remake. Tá, então, mas veja, ele é um remake, mas ele fez sucesso. A impressão que eu tenho é que com o episódio 8 eles tentaram alcançar um novo público, que não era bem o público que eles tinham anteriormente. Essa é a impressão que eu tive. Eles tentaram fazer o 7, deu com essa história assim de um soft remake, como vocês chamam, deu certo, aí tá, então vamos explorar o Rogue One, que é uma linguagem diferente, né, um filme de guerra, um filme mais adulto, vamos ver se os fãs aceitam bem um filme adulto de Star Wars. Foi super bem recebido o Rogue One, porra, legal, então acho que agora a gente pode viajar na maionese. Aí fizeram o episódio 8 e aí acho que vocês foram com um lado que os fãs não queriam tanto, aí tá, então vamos resgatar e vamos contar Han Solo. Tanto que antes de anunciarem o Han Solo, o filme que viria depois do 8 não era Han Solo. Tinha os rumores de que seria um filme do Obi-Wan, depois os rumores de que mudou pra Boba Fett, e aí depois mudou pra Han Solo. E agora você vê, morreu a ideia do filme do Obi-Wan, mas entrou a série do Obi-Wan. Morreu o filme do Boba Fett, mas entrou a série do Mandalorian. Quer dizer, essas ideias, elas não morreram, elas saíram do cinema e foram pra TV. Por quê? Acho que se a gente fizer esses filmes passados no cinema, talvez flop. Vamos ver na televisão que tem outro custo, né? Outra linguagem, outra recepção, outra remuneração, outra monetização. Então é mais seguro. A indústria do cinema tá muito esquisita ultimamente, porque os blockbusters estavam dominando tudo, sei lá, em 5 anos atrás, né? Qualquer filme que saía fazia muito, muito, muito dinheiro. E agora, as principais franquias estão fazendo menos dinheiro do que o esperado, assim. Tipo, cara, estão fazendo muito... Mas, por exemplo, Homens de Preto, underperformed, né? Teve uma performance pior que o esperado. Solo, como tu falasse, a mesma coisa. Mas o problema do Solo é que a performance do Solo só foi ruim porque o filme foi muito caro, né? Eles tiveram que fazer o filme 2 vezes, basicamente, né? Eles tiveram que mudou o diretor, né? Então, eles tiveram que refazer muito. Mas tudo isso, assim, eu acho que se dá essa mudança de posicionamento constante deles, de tentar agradar os fãs. Só que acho que só agora eles estão começando a entender que eles não vão conseguir lançar nenhum produto que agrade todos os fãs de Star Wars. Sim. Porque são 3 gerações que têm expectativas diferentes. Então eles estão começando a entender que, beleza, então vamos lançar uma série aqui voltada para um público X. E aí a gente faz um desenho animado aqui para um público Y. Tanto que eles lançaram o Resistance, que é a série animada, né, passada aí na época pré-episódio 7, que é bem legal, é bem bacana, mas eu fui ver e achei infantil, assim. Sim, eu vi um e também achei infantil. Eu falei, beleza, é legal, achei divertido, mas não é pra mim. Não é uma história que me cativou. Já o Rebels, por exemplo, me cativou muito, porque eles já lidam com questões muito mais próximas da trilogia clássica e tal, né? Ele encaixa muito mais ali no Rogue One e no episódio 4 do que nos outros filmes, então conversa melhor comigo. Han Solo conversou muito comigo, mas não agradou quase ninguém, né? Então, assim, eles estão começando a entender que não adianta tentar fazer um Vingadores. Realmente, Star Wars não é mais episódio 4, 5 e 6, que agradou toda uma geração, né? Verdade, agradou todo mundo. Não é mais isso. Eu acho que agora é que eles estão começando a dar uma freada para conseguir fazer produtos mais de nicho. A minha expectativa pro filme é que eles fechem a saga do Skywalker, honre, como o Henrique mesmo falou, né? Eles expandam e vão para outras histórias dentro da galáxia, que eu acho que talvez seja o que a nossa geração atual possa consumir melhor. Sim, cara, e heróis novos, assim, que assim como o Luke era o estranho desconhecido 40 anos atrás, né, e a Rey era uma estranha desconhecida até recentemente também, e as pessoas vão se apegando aos poucos. Se os caras criam um herói cativante, eles conseguem fazer isso às vezes. No Rebels e no Clone Wars, vários personagens se tornaram queridos do público, assim, a né? Ahsoka é fantástica. Pois é, a Ahsoka, o Rex, né, um dos clones. O Rex, nossa, fantástico. Destacou tanto que eles deram um jeito de manipular a história para mostrar que o Rex era um dos soldados que estava no episódio 6, no Retorno de Jedi, que era um figurante, né, um barbudo lá, figurante que aparece no filme, e eles foram construindo o Rex nas animações para ele ficar igualzinho fisicamente àquele cara quando velho, e pronto, era o Rex que tava lá. Então, gente, o clone do Clone Wars estava no Retorno de Jedi, como assim, sabe? Os caras conseguiram, porque o cara teve esse carinho do público, né? Então,
público gostou de saber que o Rex estava no Retorno de Jedi. Diferente, sei lá, do Anakin do episódio 3 aparecer no Retorno de Jedi, que tipo, não precisava. Sabe? Esse Clone Wars é aquele filme que eu acho que eu não vi, né? Que teve uma época aí, né? Teve uma animação e uma série. Ah, teve uma série. Tava viajando aqui, eu pensei, nossa, como é que vocês estão falando tanto de um filme de 2 horas e tem tanta informação? E olha que eu gostei muito da série. Essa série achei fantástica. Vamos ter que fazer um cast da série. Eu detesto o episódio 2, assim, com muita força. Eu realmente não consigo assistir mais o episódio 2, nem o 2 é aquele que tem uma cena que tá numa arena, daí tem um monte de Jedi e um robô se brigando. Você tem um exército que vai invadir um planeta, vai, né, fazer uma guerra ali, e aí você resolve usar o seu elemento surpresa chegando e posando no meio da arena onde você já começa a guerra flanqueado. Qual é o sentido, sabe? Assim, é tanta coisa errada nesse filme que eu não consigo mais ver. E aí o Clone Wars é uma continuação direta do episódio 2 e lida com questões que são mais fortes desse filme. Então realmente eu não consegui passar nem da primeira temporada da série, assim, eu sei os pontos chaves, porque eu sei que ela melhora muito lá pra 5ª temporada, sei lá. Poxa. Não, a terceira ali, na segunda já vai crescendo, e na terceira pegada tem umas batalhas que são muito boas. Pois é, quando eu me aposentar, sabe, não tiver mais pra fazer... Que maldade! Cara, não consigo. Mas é aquilo que eu falo de geração, não foi pra mim. É. Eu já era velho quando saiu Clone Wars e já não comprei a ideia. Eu comprei, eu só acho que mais a geração do prequels. Não pela idade, né? Mas eu não sei, eu tomei gosto. Eu acho que a magia de Star Wars tá um pouco nisso, assim. Qualquer coisa vai vender pra alguém. Pode não vender pra todo mundo. Sim. Vai ter alguém que compre qualquer ideia. Eu confesso que eu fiquei esperando a cabeça do Jango Fett cair dentro do capacete. Aquela hora que ele levanta assim. Mano, eu cheguei a escutar lá na minha cabeça, ó. Tipo... Criança traumatizada pra toda a vida. Aí eu tava com um amigo meu no cinema, e aí eu olhei pra ele e ele falou assim: nossa, cara, eu fiquei esperando a cabeça do cara cair de dentro. Eu disse: nossa, obrigado, não tô sozinho. Não, eu também esperei na hora que eu vi a cena. Achei que a cabeça ia cair, fazia sentido. Pelo menos na hora. Já devia ter caído quando ele pegou o capacete. Senhores, foi um prazer inenarrável discutir as nossas expectativas, as nossas esperanças, os nossos temores a respeito do filme. Espero que você, ouvinte, tenha gostado também. E quero agradecer enormemente as presenças do Gustavo, do Chico e especialmente do Henrique. Muito obrigado, abraço no coração e vejo vocês no próximo episódio. Muito obrigado, valeu. Valeu, gente. Este podcast foi produzido e editado por Camelos Network, podcast e multimídia.